Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindas a este segundo React aqui do canal. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um vídeo que eu recebi recentemente, já conhecia, né, o canal Ideias Radicais, e vocês insistiram muito que eu fizesse, né, o React desse vídeo. Fui dar uma olhadinha ali para pensar um pouquinho o que o Rafael, né, Rafael Lima, que é o autor deste canal fala, e achei que é interessante a gente vir bater esse papo aqui, porque ele traz ideias que são, de fato, muito representativas, né, do que a visão, vamos dizer, anarco-liberal traz. Então, antes da gente começar, eu quero só rapidinho falar para vocês que eu tenho uma característica aqui na minha formação, que no meu mestrado eu estudei a escola austríaca, fiz uma dissertação sobre o pensamento monetário do Hayek, estudei bastante o que os austríacos ofereceram em termos de conhecimento econômico, em termos daquilo que eles entendem ser o mundo, né, a sociedade ideal. Então eu vou aqui analisar esse vídeo que eu entendi ser assim, um manancial de meias ideias que a visão anarcocapitalista traz, muito baseado na visão de um pensador chamado Murray Rothbard, que eles citam muito, principalmente aqui o Rafael gosta de citar bastante, que é um pensador que tem uma derivação ali da escola austríaca, e ele oferece, então, o que eu entendo ser uma visão bem extrema, né, do anarcocapitalismo. Então a gente vai começar aqui, eu vou trazer esse vídeo que já tem uns 5, 6 anos, né, que chama Por que a indústria no Brasil, deixa eu pegar aqui, por que a indústria está, então, falindo e por que isso é necessário e bom. Então vamos ver, esse é um tema que diz respeito intimamente, né, a mim, ao Paulo, ao Fausto da Revolução Industrial Brasileira, e vamos fazer então aqui o react direto da fala e do como ele Rafael. prova Vamos que lá. a economia da escola austríaca estava certa o tempo todo. A economia, a indústria está capotando, crashando fantasticamente. Você tem empresas fechando para todo lado. Esse é o pior setembro, esse é o pior ano desde 2003. Sabe, você tem várias dessas manchetes. E os economistas das escolas da escola austríaca tinham previsto isso o tempo todo. Pessoas como eu, que leem Mises, Hayek, Rothbard, olharam para isso e falaram: ah, não, lógico, óbvio, esperado. Nós entendemos por que isso aconteceu, e todos os outros economistas, jornalistas, analistas políticos ficam meio: meu Deus, por que isso acontece? Eles estão confusos e tudo mais. Então esse vídeo é para te explicar por que a indústria brasileira crashou, por que isso tudo aconteceu, por que ela não deveria voltar, por que ela não vai voltar, e por que ela pode voltar, mas por que ela não deveria voltar. E terceiro, por que é melhor assim? Por que é melhor sem uma indústria tão grande no Brasil? Então, para a gente começar, tem alguns aspectos aqui do pensamento austríaco que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando desses anarcocapitalistas. Primeiro, a teoria austríaca ela é certa e ponto. Ela é certa porque ela não pode ser refutada pela avaliação e observação da realidade. Porque na realidade a gente tem uma tela que está escondendo ali os determinantes e apenas por meio do pensamento solo, do pensamento introspectivo, você pode então derivar e entender as leis que comandam a realidade. Como a gente está falando de um sistema social, na visão austríaca, tudo o que você precisa fazer é deduzir como que, a partir de como os indivíduos decidem, das suas preferências, das suas vontades, como que isso vai afetar o todo. Então, em essência, uma teoria microeconômica que agrega os indivíduos para dizer algo sobre o todo. Porém, ela tem alguns aspectos muito particularistas que estão associados à questão da liberdade individual, a liberdade de escolha. Então, o primeiro ponto aqui nessa fala inicial dele é: os austríacos já falaram que a indústria ia crashar, né, esses anglicismos, vocês vão ver que vão aparecer aqui frequentemente, ela ia quebrar, e ele diz, olha, ela não vai voltar, aí para evitar, né, o típico problema do relógio quebrado, de estar certo 2 vezes no dia, né, então ela pode até voltar, mas se voltar também não vai ser bom, porque é melhor não ter no país indústria e assim por diante. Então vamos ver como que ele desenrola o argumento e a gente vai desconstruindo.
Para isso, primeiro eu preciso te ensinar um pouquinho básico de escola austríaca de como funcionam ciclos e ciclos econômicos e a indústria, como isso funciona, e depois como isso afeta essas três coisas. Vai ser um vídeo meio longuinho, já imagino, desde já. Então aqui vem já o aspecto meio Olavo de Carvalho. Eu não estou falando que ele é em si o Olavo de Carvalho, mas é o aspecto professoral de assim, olha, vocês não entendem do que eu estou falando, então eu vou agora jogar a luz para vocês, vou ensinar a vocês como funciona a teoria dos ciclos econômicos. Vocês vão ver que ele não ensina nada como funciona a teoria dos ciclos, e essa é uma parte meio mágica aqui do argumento, porque ele vai simplesmente dizer que a indústria é ruim. Por quê? Porque tem ciclo econômico. E o argumento é sempre muito professoral, é sempre em cima de um suposto saber que, na minha visão, não aparece aqui no vídeo. Mas vamos ver. Primeira coisa que essa coisa, aliás, eu já abordei isso mais ou menos no meu vídeo mais assistido do canal, que é Porque o Brasil Parou, tá lá, mas eu vou focar esse vídeo mais na indústria e entrar um pouco mais nisso. Meu vídeo era mais, o antigo era mais geral do crash econômico, consequências e tudo mais, esse vídeo é mais na indústria, e eu vou repetir algumas explicações porque tem gente que só vai cair de paraquedas nesse vídeo, então eu não vou falar para você, assista outro vídeo de meia hora antes de ver esse, porque isso seria muito... Muito embora ele né? já tenha falado para fazer isso, né? Seguinte, primeira coisa que você tem que entender é que, de maneira geral, economistas keynesianos, marxistas, monetaristas, MMT, todos eles olham mais para a matemática da economia, enquanto a escola austríaca olha mais para o comportamento das pessoas. Como que as pessoas fazem? Qual que é a lógica delas? Por que elas agem de certos jeitos? E vamos inteirando as consequências disso para cima, de maneira geral. É assim que funciona. E uma coisa que já era observada, isso já era conhecido muito antes da escola austríaca, muito antes não, mas na época que a escola austríaca estava começando a existir, assim, já era observado que crises econômicas, que crashes econômicos afetavam muito mais a indústria do que serviços ou bens de consumo. Aqui começa a primeira falácia. Não existe absolutamente nada na escola austríaca relevante, né? Estou falando dos escritos de Hayek, eu estou falando, né, do pessoal Kirchner, que estudam realmente assim, economia. Eu gosto de chamá-los dos austríacos respeitáveis. Eu não estou falando dos panfletos. É possível que panfletário tenha toda a abordagem, mas você vê que rapidamente ele fica fugindo das especificidades da abordagem. Não, isso aqui é mais geral, é mais assim. Ele não explica, e tem um motivo para ele não explicar. Eu não sei se ele não sabe, se ele não estudou profundamente, ou se ele nota, enquanto ele começa a falar, que o tamanho do problema talvez seja muito grande para lidar com o conhecimento teórico que ele tem. Porque pode notar que ele foge das explicações. Quando você vai introduzir conceito, você define o conceito claramente, porque este conceito vai ser um pivô da tua análise. E é importante que esse conceito seja claro para que você consiga ilustrar ali. E ele simplesmente diz, não, tem vários escritos da escola austríaca, não cita ninguém, não fala quem é, qual é o autor que citou isso, mas diz que a indústria é ruim. A indústria é ruim, pessoal. A indústria é ruim. Você ter sofisticação produtiva, você ter tecnologia, você ter crescimento econômico, divisão do trabalho, isso é ruim. Ou seja, ele está dizendo basicamente que a história dos países desenvolvidos é errada, porque não entra nessa visão fantasiosa de escola austríaca, que é uma escola austríaca que muitas vezes para mim é estranha, tá? Muito embora a camisa dele mostre que ele é desse time, mas me parece às vezes que ele não conhece profundamente o time. Quer dizer, a indústria que produzia carro ou canhões ou, sei lá, coisas complexas e caras, tendia a se ferrar muito mais do que o cara que vendia trigo. Onde isso? Cadê a evidência de que grandes indústrias tendem a se ferrar mais do que o cara que produz trigo? Primeiro, esse é um argumento que remete, de certa forma, a uma economia praticamente pré-capitalista, pré-revolução industrial, e existe um entendimento absolutamente simplório de que a indústria é uma área frágil da economia. É aquela que tem a maior flexibilidade, aquela que permite você se deslocar entre atividades, tem resiliência, é a que permite você intercambiar partes do processo.
que traz sofisticação, que traz qualidade, te permite vender mais, te permite acumular dinheiro. E notem, eu não estou nem falando isso aqui fora do conhecimento que é absolutamente absorvido pela escola austríaca. Eu estou falando dentro da escola austríaca. A gente pode depois entrar, eu vou citar para vocês aqui trabalhos do Bombaverk, que é um cara que ele vai mencionar só para dizer que ele refutou o Marx, coisa que ele não fez. Mas o Bombaverk deixava muito claro, quanto mais indireto o processo produtivo, ou seja, quanto mais etapas produtivas, quanto mais longo o processo produtivo, mais diversificado, quanto mais segmentado, evidentemente maior o crescimento, maior a produtividade. Então notem que eu estou trazendo aqui o argumento porque ele se diz um representante da escola austríaca, mas, na minha visão, ele faz absolutamente troça do conhecimento da escola austríaca em prol, e aqui é o importante, de uma visão libertária que é essencialmente ideológica, mas que tem muito pouco de fundamento econômico. O cara que vendia trigo tomava uma redução ali de 2, 3, 5%. Na Aonde? venda dele, talvez uma queda Quando? de preço. Em que país? E das indústrias, 1/3 fechava, quer dizer. 1/3 fechava onde? E todas as país? outras tomavam fantasticamente assim, reduções de demanda. Então, isso já era um padrão observado, não é exclusivo da nossa. Em que momento? No momento em que a agricultura era dominante e por isso a indústria que ainda estava se montando gerava perdas substanciais de receita, porque não tinha mercado formado, estava crescendo. Depois da constituição da Revolução Industrial e do desenvolvimento das grandes organizações, depois da Segunda Guerra, quando? Notem que é tudo de maneira muito geral. E isso é muito sedutor, porque dá a impressão que esse cara sabe do que ele está falando. E notem que ele não entra nas especificidades dos dados que ele está colocando. Então, é importante. Notem, pessoal, eu adoraria não ter que falar sobre isso. Eu adoraria poder focar apenas na ortodoxia respeitável, entre aspas, né? Mas o pessoal que produz conhecimento econômico de verdade. Mas o Rafael tem 640 mil seguidores. Meu sobrinho, de 15 anos, 15, 20, 16 anos, veio falar para mim, não, pô, eu sigo ele. Eu falei, não dá, porque você precisa ter em mente que o que ele está colocando aqui é exatamente uma visão fantasiosa de uma realidade que existe apenas na cabeça dele. Mas vamos continuar. A crise brasileira não é algo que começou a acontecer agora, é um padrão de crises econômicas. Um padrão de crise. E economistas, de maneira geral, não os austríacos, não conseguiam explicar isso. Você tinha o David Ricardo, ele olhou para isso e ficou meio... observou o padrão, ele até criou uma coisa assim que talvez, mas não foi bem. E o primeiro... Notem a mágica. Né? Dizem, eu não sei se é verdade, mas ele era mágico, parece, ou ainda é. Mas notem a mágica. Ele explicou um negócio, mas não é bem... Explicou o quê? O que o Davi Ricardo não explicou? O Davi Ricardo é a base de toda a teoria que forma a escola austríaca, que é a abordagem marginalista. É a base do próprio Marx. Ele não explica o quê? Davi Ricardo está tentando explicar por que a Inglaterra precisa se industrializar. Porque a Inglaterra era focada, protegia os proprietários de terra, gerava renda da terra excessiva e impedia que os empresários da indústria avançassem. Esse é o Davi Ricardo. O que está falando de crise? Não tem falando nada de crise. Ah, não. O Davi Ricardo que defendia a crise, ele tentou lá, mas não conseguiu. Notem isso, ele não explica o que ele precisa explicar. Porque, na minha visão, ele não sabe, ele não leu Davi Ricardo, certamente não leu Marx, certamente não leu Minsky, certamente não leu Keynes, certamente não leu Friedman profundamente, a não ser os livros mais panfletários do Friedman. Mas a gente volta para falar disso mais tarde. Primeiro a sacar qual era a resposta disso, era uma resposta muito simples, uma vez que você entende ela. Foi o Ludwig von Mises que formalizou isso direitinho mesmo e colocou para as pessoas bem, assim, num tratado bem feito. Depois vai ter... Formalizou como? Quando? Em que livro? Em que capítulo? Que parte? Isso não é necessário, pessoal. Só confia em que o von Mises, que na minha visão nunca formalizou nada na vida, ele formalizou. Recomendações de leitura lá embaixo do vídeo, eu não vou entrar nisso agora porque é chato. É chato. Mas o Ludwig von Mises foi o primeiro que sacou isso em preferências temporais. E preferências... Vocês sabem quem que desenvolveu a teoria das preferências intertemporais e o equilíbrio intertemporal? Foi o Hayek, em 1928. Até o Delfim Neto sabe isso. O Delfim Neto citou isso já em alguns artigos, e ele sabe disso. Até o Delfim Neto sabe disso. E o Delfim Neto tem um conhecimento profundo de história do pensamento econômico.
E ele, que se diz austríaco, não sabe nem que foi o Hayek. O Hayek, em 1928, desenvolve este argumento do equilíbrio intertemporal e é utilizado dentro da ortodoxia, porque é um argumento super poderoso, super sofisticado. Mas, na visão desse pessoal, o Mises é o grande herói. O Mises é o único que produziu. E eu quero aqui frisar esse ponto, porque se o Mises é o herói, vocês já podem entender qual que é a qualidade, porque o Mises achava o Friedman um socialista. Isso. Na reunião de 1947, em Montpellier, quando o Hayek junta lá o Mises, o Friedman, todo o pessoal, né, liberal que estava fundando o neoliberalismo, para quem acha que neoliberalismo não existe, só pegue os textos do Friedman em que ele usa o termo. O von Mises explodiu porque, naquela época, o Friedman achava que era até razoável você ter alguma política redistributiva quando a economia de mercado não produzia os resultados de subsistência, de acesso a bens materiais. O Mises explodiu e falou que o Friedman era socialista, porque esse era o tom, em geral, das abordagens do Mises. Era muito, muito radical nesse sentido, né, do conservadorismo e, como nós vamos ver, de um certo até reacionarismo bastante profundo do ponto de vista econômico. Esses temporais é um jeito muito bonitinho e formal e erudito de dizer: você quer gastar agora ou você quer gastar depois? Você conhece pessoas assim, você provavelmente, você tem esse padrão. Do dinheiro que você ganha, assumindo que você ganha dinheiro, quanto você gasta agora e... Sentiram? Sentiram a ironia? Se é que você ganha dinheiro. Então ele está falando para um público que, na visão dele, pode ser o público que não tem renda. E notem que, a partir disso, o argumento dele é ainda mais perigoso. Se pessoas que não têm renda, que não encontram lugar na economia, começarem a seguir esse tipo de abordagem que ele promete, os resultados vão ser drásticos e dramáticos para essas pessoas. Mas chegamos lá. E quanto você guarda para depois? Isso são seus padrões temporais. Você tem pessoas que ganham um salário de R$1.000 e torram tudo nos 30 dias até ele ganhar o próximo, ou torram tudo em 3 dias. Ou seja, então se a pessoa não tem renda, ela não guarda. Porque ela não tem renda, então ela não tem como guardar. Então o fato de a gente ter aí cerca de 20 milhões de pessoas na extrema pobreza, talvez um pouco menos, dependendo de como a gente marca a linha, mas 15 milhões de pessoas certamente, essas pessoas, então, elas podem escutar a teoria universal que ele está pregando ou não? Porque elas não têm renda, elas vão poupar o quê? Elas vão poupar se for apenas espaço no estômago, porque a comida não está entrando lá. Eles não poupam. As pessoas simplesmente torram tudo. Quando você torra o quê? Em bens de consumo. Se você ganha um salário que não é um salário de 20 mil ou 50 mil reais, você tem um salário relativamente um salário médio, não vou dizer relativamente pequeno, mas um salário de uma pessoa normal, de proletário, digamos assim, você não pode comprar coisas grandes com isso. Então você gasta em bens de consumo. Será que ele sabe quanto ganha um proletário? Estou falando de 5, 6 anos atrás. Quanto será que ganha um proletário? Porque ele foi de 20 mil para um salário de uma pessoa, ele quase disse normal, né? Mas ele evitou rapidamente ali o preconceito, e ele então, proletário. Que proletário? De qual setor? Ele está falando do uberizado, que dirige para uma grande corporação que ele vai defender daqui a pouco, ele está falando daquele que trabalha num chão de fábrica, que cada vez tem menos no Brasil, ele está falando para o motorista do ônibus, né? Quem? Quem é esse proletário? Porque a distribuição de renda, ela tem inúmeras profissões que ganham variados níveis de renda. Consome. Você toma uma cerveja, você vai no restaurante, você gasta em coisas pequenas do dia a dia, não muito vultuosas. Se você fala, não, eu vou economizar mais, então eu recebo um salário de R$3.000, eu vou fazer um esforço para economizar R$400 disso, o que significa que no ano eu vou ter economizado R$4.800 mais juros, então vamos dizer, vai, 5 mil e pouquinho. Então ao longo de 3 anos eu economizei R$15 mil, e isso eu vou dar de entrada num carro. Então você preferiu economizar. Então, essas são suas preferências temporais. Você quer gastar agora ou você quer gastar depois? E quando você tira a média de uma sociedade, ou de um país, ou de uma economia relativamente fechada, uma região, enfim, você vai ter a média da preferência temporal daquelas pessoas. Quanto do salário, quanto de tudo que as pessoas recebem de salários e dividendos e blá blá blá, e que elas encontram na rua, assim, em dezão,
não acontece muito, mas enfim, de tudo que elas ganham. Então vamos lá. Vocês encontram dinheiro na rua assim, gente? Eu não sei de onde esse pessoal tanto tira que a gente encontra dinheiro na rua, mas enfim. Então, existem pessoas, você soma tudo que as pessoas ganham, elas poupam e você tira uma média. Nem é isso, nem existe essa preferência temporal média na sociedade que ele está falando. É algo assim, é muito simplificado. Vocês veem que ele foge do argumento, né? Ah, essas coisas, ela ganha lá salário, dividendos e tal, essas coisas. Não, é salário, lucros, dividendo, royalties, renda da terra, renda imobiliária, renda financeira, tem vários tipos de renda. Por que a gente não analisa as rendas? Sabe por que não? Porque se a gente analisar as rendas, pessoal, a gente vai ter que começar a discutir distribuição. Aí a gente vai ter que perguntar algo que ele vai fugir, porque o que importa é pegar só os indivíduos. Será que o pobre poupa do mesmo jeito que o rico poupa? Será que quem ganha 2 milhões de reais por mês poupa da mesma maneira que quem ganha 600 mil reais por mês? Que poupa da mesma maneira que quem ganha 20 mil reais por mês, 5 mil reais por mês e assim por diante? Então, vejam que você foge de todos os aspectos relevantes da sociedade. E tudo o que importa é como Andy Warhol colocou: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não importa de onde ele vem, o que importa é que você tenha. Então ele está falando para uma parte da sociedade que é incrivelmente abastada e para a qual essas preocupações de preferência temporal são uma escolha. Escolha, ele está falando da escolha. E tem uma máxima que diz que a economia estuda como indivíduos escolhem e a sociologia estuda indivíduos que não têm escolha. Então, o argumento que se pretende universal só pode ser universal quando a democracia ocorrer, em que todas as pessoas de uma sociedade podem ter essa escolha. E adivinhe qual é a abordagem que prega que todas as pessoas da sociedade possam ter essa escolha? É a que ele repudia tremendamente, que é o socialismo. Mas continuamos. Ganham, quanto que elas economizam e quanto que elas torram agora. Por quê? Porque quanto elas, isso é muito importante, porque o quanto elas economizam é guardado em algum lugar. Presumivelmente um banco. Se você guardar na sua casa, você vai perder valor por causa da inflação. Então você guarda num banco. Então tem inflação. Ele já jogou inflação. Pois bem, aquilo lá fica dentro do banco e o banco usa esse lastro, Primeira coisa, você pega o seu dinheiro, então suponha que você seja uma pessoa que ganha bastante, você pega o seu dinheiro e você vai guardar presumivelmente em algum lugar um banco. Isso, no século XXI, ele ainda acha que é presumível que a pessoa vai guardar dinheiro no banco. É presumível na visão dele. Ou seja, as pessoas não têm nem mais dinheiro físico. Essas pessoas de quem ele está falando operam tudo digitalmente. Então elas deixam o dinheiro no banco, até que o Bitcoin venha, né, seduzi-las por completo e abdicar do sistema monetário convencional e para o Bitcoin. Até lá, essas pessoas não guardam dinheiro em casa, não guardam dinheiro, a não ser digitalmente nos bancos. Mas vocês vão ver que esse é um grande problema para essa visão. Saldo, bom, ele falando no estoque, ó, pô, tem R$1 milhão aqui, né? R$1 milhão. Tá dando sopa, né? Dando como é que sopa. Um banco ganha dinheiro? Vamos ver. Ele como o banco aceita, digamos, um depósito seu de R$1.000 Mentira. e te paga 1% de juros ao mês. Digamos. Não é digamos porque não é isso. Ele pega o seu R$1.000 e te paga 1% de juros ao mês. E esses R$1.000 ele empresta para outro cara e cobra 2% de juros ao mês. No Brasil é só isso, viu, gente? Então, é só a diferença de 1% por mês. Porque ele sabe que como é um depósito a prazo, você não vai sacar esse dinheiro agora. Então, claro, ele não pega todo o dinheiro e empresta, quer dizer, não é o que ele deveria fazer. Eu tô falando assim, idealmente. Idealmente. Se tivesse um dinheiro... Então, vocês notam, ele começa a se enrolar no argumento do multiplicador bancário, que já foi superado, pelo menos desde a década de 80, 90. Já não é assim que a moeda, na verdade, se a gente pega as visões mais sofisticadas, ela nunca funcionou de acordo com essa visão. Nunca, pelo menos mais recentemente. Mas note que persiste essa ideia da moeda como uma quantidade fixa, né, que está associada a uma visão de economia como casa, né, como lar. Essa ideia da economia doméstica que tem recursos escassos. Mas eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas notem que ele está argumentando assim, não, o banco depende que você deposite o dinheiro nele, aí ele te promete pagar 1%, empresta para alguém de que ele cobra 2%, e aí ele ganha 1%. Mas não é assim que o sistema bancário funciona. Inclusive, teóricos que o próprio Hayek estudou, como o Wixel, mostraram que não era assim que funciona.
Isso em 1898, tá, gente? Não estou falando de nada recente que envolveria ele acompanhar a produção de literatura econômica. Estou falando de 1898, Knut Wicksell, em Juros e Preços, Interest and Prices, ele já mostra que o sistema financeiro tem a capacidade de gerar dinheiro do nada. O Hayek, em 1929, em Preços e Produção, Prices and Production, já questiona essa ideia de que o sistema bancário pode criar dinheiro do nada, do nada. De padrão ouro, um dinheiro que não pode ser impresso livremente, assim. E aqui o ponto. Eles sempre voltam na questão do padrão ouro, porque é um instrumento de disciplina. É uma forma de você manter o governo disciplinado por uma regra impessoal, em que você deixa pouca liberdade para o Estado, que é considerado esse ladrão de última e primeira instância, e você impede, então, que haja uma política econômica que não seja exclusivamente deixar as pessoas fazerem aquilo que elas fazem melhor, que é ganhar dinheiro. Então, essa questão do padrão ouro é muito chave no argumento anarcocapitalista, que vai se manifestar no Bitcoin, nas criptomoedas. Por quê? É uma regra impessoal, externa, não controlável pela vontade humana, não controlável pela política, e que vai disciplinar a atuação dos indivíduos dentro de um todo mais ou menos fixo. Ele pode até ser elástico, como é o Bitcoin, né? A cada 10 minutos, 15 minutos lá, você permite, abre ali uma senha, lá, um enigma para os computadores, o problema para os computadores resolverem, e aí você vai criando Bitcoins. Mas tem um estoque fixo, né? Como o Satoshi Nakamoto colocou, vai ter lá um estoque fixo de moeda que vai ser atingido eventualmente. Então tem essa figura da escassez como elemento fundamental, mas não é só elemento fundamental empírico, que você olha para a realidade e vê a escassez. Na visão austríaca, vocês veem, é quase necessário, é importante ter isso. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Ele nunca entra. O banco te paga uma taxa e cobra uma taxa maior do cara. Por que ele cobra essa diferença? Porque ele toma o risco. Se o cara não pagar, ele fica sem aqui, então, mas ele ainda tem que pagar você. Então, você tem esses riscos no meio e o lucro dele, porque você não vai fazer isso, porque você está muito ocupado trabalhando e por aí vai. O ponto é, o banco não empresta porque ele toma risco, o banco empresta porque é a função dele, como o leão come carne. É isso, não é porque ele tomou risco. É porque ele está fazendo um encontro entre pessoas que depositaram o dinheiro lá. Estou falando dentro dessa teoria, tá? Não estou nem falando da teoria que eu acho que é a mais adequada para entender a moeda. Ele promove o encontro entre poupadores e investidores dentro dessa abordagem. Não é porque ele está tomando risco. Ele cobra um serviço. Se ele estivesse tomando risco, se a empresa para a qual ele emprestou o dinheiro ganhasse menos, ele ganharia menos. Mas ele não ganha menos, ele coloca uma taxa fixa lá. Então tem o risco? Tem. E ele vai colocar neste preço, neste FII, nessa taxa que ele vai cobrar, essa taxa de serviço, o risco dele. Agora, não é porque ele está correndo risco. Então vejam que eles sempre buscam uma ideia-chave, que é a ideia de que o empresário corre risco, e por isso ele é remunerado, que isso vem do Kirchner, inclusive, e aí eles aplicam a tudo. Só que as instituições do sistema capitalista são muito diferentes, elas têm propósitos, organizações, funções diferentes. Então vejam que é meio uma medida única para tudo, e por isso que ela é tão sedutora. E notem, assim, o Rafael ele é muito habilidoso, porque ele consegue tirar a atenção das coisas-chave, porque ele sempre está te mantendo na ponta da cadeira ali, dizendo, não, mas vai vir, eu vou chegar. A gente está em 7 minutos num vídeo sobre indústria, ele não começou a falar de indústria ainda. O banco empresta esse dinheiro para alguém. E esse dinheiro que alguém está emprestando é um empréstimo grande. Para que ele vai usar esse empréstimo grande? Por que alguém iria... Porque se você quer comprar um carro, uma coisa pequena, você faz um empréstimo pequeno. Eu não estou falando desses empréstimos. Eu estou falando do cara que empresta 3 milhões de reais para abrir uma fábrica. É esse cara que eu estou falando. Estou falando do cara que vai num banco grande e tira um empréstimo de 50 milhões de reais, ou o cara que, você está entendendo, que tira 20 milhões aqui, 10 milhões aqui, 5 no outro, começa uma fábrica, coloca mais dinheiro de investidores em cima, faz uma fábrica, sei lá, uma montadora de carros, umas fábricas mais complexas, e monta isso. Se é uma teoria universal, por que ele está falando só de quem toma 50 milhões? Se é uma teoria que não pode ser verificada na realidade, se é uma teoria que ela fica em pé sozinha, ela independe de como a gente meça a realidade, ela independe de como a gente leia a realidade, frequentemente o vídeo inteiro ele fica segmentando o público-alvo
desse modelo universal que ele diz que é a escola austríaca. Notem que não tem nada de universal, e esse vai ser um ponto-chave na nossa conclusão. Aí tem o meu pulo gato. Vamos lá, o pulo do gato. Se as pessoas economizam muito dinheiro, agora vem. Elas economizam uma grande parte do que elas ganham, de maneira geral. De maneira geral, vai sim. existir muito dinheiro para ser emprestado, então grandes empresários vão poder emprestar isso para fazerem grandes empreendimentos, e grandes empreendimentos produzem coisas caras. Eu não estou falando assim, você tem na indústria diferentes níveis também. Você tem a indústria que faz bolacha e a indústria que faz carro. Eu já entro nisso. São níveis de complexidade de alguma coisa. Então, uma fábrica que faz bolacha é mais barata, em termos dessa magnitude. Ela deve custar, sei lá, 20 mil. Voltei, pessoal. Tive aqui um probleminha com a minha transmissão, mas vamos continuar. Travou. Alguém me canta aqui no chat em que parte parou, para eu poder retornar bem na parte do vídeo. Porque essa parte aqui é boa. Na bolacha. Tá. Então eu vou colocar aqui na bolacha. Deixa eu retornar. Não, estão falando aí para eu fazer um debate com ele, eu faria. Ele é um cara inteligente. Assim. Você produzir um biscoito, um biscoito. carro é muito complexo, um celular é muito complexo, um painel solar é muito complexo. Então você tem níveis diferentes. Então, e a fábrica que produz coisas mais complexas de maneira geral mais cara. Então, se tem muito dinheiro economizado, o cara ter mais dinheiro para grandes empresários tirarem grandes empréstimos para produzirem coisas caras. Essas coisas caras vão ser compradas porque as pessoas, pulo do gato, as pessoas economizaram dinheiro. Então elas têm dinheiro economizado para dar de entrada ou para ter de colateral como um empréstimo. Então pensa assim, quanto mais dinheiro tem economizado, mais um empreiteiro pode chegar lá e tirar um empréstimo de 2 milhões de reais para construir um prédio de apartamentos e depois vender esses apartamentos para as pessoas. Por quê? Porque elas têm dinheiro economizado. Olha lá. Entendeu? Não, então, não entendi, porque tem um probleminha aqui no jogo. Tem um probleminha aqui no jogo. De onde veio esse dinheiro que elas guardaram? Note que isso cai de paraquedas, assim, na análise, e o paraquedas não abre. De onde que veio esse dinheiro? Então, notem que tem um início aí na abordagem que a gente não sabe. Então, ou ele é herdado, ou ele é acumulado em dinastias, ou ele veio de algum lugar. Mas, notem, como a propriedade privada está colocada, não se questiona isso. Não se questiona. Então, ele tem um dinheiro guardado, ele guarda lá. Aí o banco vira, gente, praticamente um crowdfunding, né? Um grande crowdfunding para os empresários que querem produzir coisas caras. É isso que é o banco. Então o banco chega lá e fala, olha, pessoal, vocês não têm o que fazer com o teu dinheiro, estão com um dinheirão aí acumulado, pega aqui o meu dinheiro e joga lá para fazer um investimento que a gente vai ver, né? Vocês vão notar que ele nem analisa como que o banco faz análise de crédito, tá? Pessoal, eu sei que vocês estão brigando aqui porque eu falei que ele é inteligente, mas não precisa, gente. Cada um é inteligente do seu jeito, no seu nível, mas ele é um cara que consegue segurar o raciocínio. Tá? É isso que eu estou trabalhando como alguém inteligente. Se ele segura do jeito que a gente gosta ou não, são outros 500. Mas ele segura por 35 minutos um argumento. Então vamos lá, a gente tem que destrinchar esse argumento, porque 100 mil pessoas assistiram esse vídeo e a maioria curtiu, e a gente precisa, então, desarmar isso aqui. Então vamos lá, foco naquilo que importa e não se ele é inteligente ou não na sua visão.
por que a merda acontece? Onde que a casa cai? Quando um empréstimo é feito, mas uma grande quantidade de empréstimos é feita para grandes investidores, grandes industrialistas, grandes empreiteiros, só que as pessoas não economizaram. O que vai acontecer? Eles vão tirar esses empréstimos, construir um monte de coisa, vender para as pessoas, e daí as pessoas vão falar, pô, não tem dinheiro para comprar. Então você construiu esse prédio aí, cheio de apartamentos, legal. Você pode, digamos, 30 mil pessoas podiam comprar apartamento numa cidade e construíam-se mais ou menos 30 mil apartamentos. Você joga um monte de empréstimo, então constrói-se 60 mil. 30 mil ficam vagos, metade das empreiteiras quebra. De maneira geral, você tem esse problema. Claro, esse problema é esticado ao longo de anos. Ele não acontece assim. Ele é esticado ao longo de, no mínimo, aí uns 2, 3 anos para esse ciclo rodar e tudo. 2, 3 anos. A gente está falando muitas vezes de ciclos que duram décadas para acontecer isso que ele estava falando. Isso que ele acabou de descrever. Décadas, às vezes. E aqui vem um problema-chave. Então vamos lá. Ele vai lá e diz assim, não, você pega lá um monte de dinheiro e empresta, mas como as pessoas não pouparam, agora elas vão ter dinheiro para comprar esses novos bens. E o emprego novo gerado e a renda que foi gerada, elas vão ter dinheiro por quê? Porque elas consumiram tudo aquilo na economia que existia, mas os trabalhadores novos não vão consumir. Né? O Henry Ford, ele pagava bem os seus trabalhadores, tudo bem, eu sei que é questionável a figura do Henry Ford, mas ele tinha essa máxima de pagar bem os trabalhadores, porque ele queria que os trabalhadores comprassem os seus carros. Porque essa visão, o ANCAP, de que assim, existe uma indústria, existe uma galera aí que não faz nada, só tem dinheiro para comprar da indústria, como se essas coisas fossem separadas, elas não são, né? Elas estão conectadas. Mas note que ele pula rapidamente por cima disso no argumento. Então parece que faz sentido, porque o efeito do silogismo é esse, pessoal. Você vai correndo com o argumento, você não para analisar cada etapa do raciocínio. Sabe o que te ajuda a fazer isso? O modelo matemático, que essa escola deplora. Ela deplora. O modelo matemático te força a explicar as suas conclusões, te força a explicar, né, as suas premissas, como que você está articulando a abordagem. Então tem várias coisas aqui que ele está deixando de lado, porque, novamente, o argumento ele é um argumento estritamente ideológico. É isso mesmo, é a Twilight Zone da economia. Não tem, vale tudo, vale o que você quiser, as regras da física não aplicam, né? É tudo do jeito que servia a narrativa. Vendida, chegar no mercado não ser vendida, você tem esse problema. É um problema. Mas é essa disparidade que causa a crise. Quando os empresários podem fazer investimentos altos porque eles têm grandes empréstimos vindo, porém os produtos que eles produzem não são compatíveis com o que as pessoas querem. Porque as pessoas estão falando, olha, eu prefiro torrar do que economizar. Aí você, fez uma fábrica aí de carros de luxo, tá produzindo Ferrari no Brasil. Produziram 800, 3 caras compraram. E aí, o que vai acontecer com a fábrica? Entende? Esse é o problema. E os caras fazem esses empréstimos grandes porque... Quantas Ferraris ele acha que são vendidas em qualquer lugar do planeta, né? Nota que ele nem sabe quantas Ferraris são produzidas mundo afora, quanto é produzida aqui no Brasil. São todos argumentos que inspiram a nossa desconfiança. E eles têm um aspecto meio olavista, que é te fazer se sentir meio retardado. Porque ele fala assim, ó, putz, eu não sei isso. Então deve ser o que ele está falando. Ele está falando com tamanha convicção que realmente a Ferrari só deve estar aqui no Brasil, e ela, até onde eu sei, ela não produz, ela só vende aqui, ela não deve ter lucro se pouca gente for comprar. Mas também é tudo assim, sai da cabeça, vocês notam que os exemplos eles vão fluindo de uma maneira que é muito adequada ao ritmo de raciocínio dele, que é pulando várias coisas importantes na razão aqui para poder gerar esse resultado, né? Porque o governo dá. Isso tem nome, se chama BNDES. Eu já bati nele em outro vídeo, porque o BNDES é o câncer do Brasil. Essa é a minha reação. O BNDES é o câncer do Brasil. Isso. Ai, ai. E o governo não entra com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, de vários jeitos, forçando empréstimos muito grandes a serem feitos na economia, que não deveriam ser feitos. Bom, pessoal, me digam aí quando que o BNDES bateu na porta de vocês, forçando vocês a pegar empréstimo. Digam aí para mim. Quando que o BNDES, esse câncer
do financiamento de longo prazo do Brasil, que financia, inclusive, essas indústrias indiretas que o Bombaver, que ele gosta de citar, defendia que era a raiz do crescimento econômico. Cadê o BNDES, esse câncer do Brasil? É impressionante. Mas vamos lá. Como é que o governo faz? Ele manda que imprima-se o dinheiro, de maneira direta, que eu não vou entrar aqui, mas De manda novo, que imprima-se. ele manda que imprima-se o dinheiro, de maneira justa, que eu não vou entrar aqui. Não, entra, me diz como que o governo imprime dinheiro e como que esse dinheiro chega no Luciano Huck, chega no Dória para comprar, né, jatinhos e barcos com dinheiro do BNDES sem pagar ICMS, ICMS não, IPVA nem nada. Diga pra gente, não fuja, Rafael. Você é um cara que consegue explicar. Você leu Mises, vai lá, explica para nós. Se manda que empreste-se, os caras tomam o dinheiro emprestado, produzem. Aí você vê, boom da bolha imobiliária no Brasil, por isso que hoje a gente está tendo um crash imobiliário gigantesco. Agora a gente está mais ou menos no começo, mas enfim. Tudo bem, o vídeo é antigo, o vídeo é de 2015, se eu não me engano, 2016. A gente está num crash imobiliário. E aí vocês viram que ele vê que o dado ele não sabe se é bem isso, ele fala, mas a gente está só no começo. Porque essa é uma estratégia retórica importante. Como você não tem necessidade de apego à realidade, então o que você faz? Você cria padrões gerais que, se você errar, você vai dizer que alguma coisa ali contrarrestou aquele movimento. Eu digo isso porque o Hayek, num dos livros em que ele define a importância da complexidade para análise econômica, ele diz que a economia ela não consegue dizer exatamente como que o padrão vai ocorrer, porque muitas coisas estão afetando. Então ele usava um exemplo que era o seguinte, ó. Ele falou, para você entender o que é o destacamento de padrões, entra numa sala, avalia qual é o carpete. E aí, quando você sair, você vai dizer para mim assim, olha, quando você entrar nessa sala, você vai procurar um carpete que tem estrelas, que tem listras e tal. Aí ele falou, quando você entrar lá, eu não te defini exatamente como é o carpete, mas você vai saber reconhecê-lo pela presença de listras, pela presença de estrelas e tal. Então, notem que é uma teoria que ela não se preocupa muito em explicar a realidade tal qual é observada. Ela se ocupa de explicar a realidade tal qual ela quer, numa profissão de fé, defender que existe. Que é muito diferente, porque você forma uma teoria em que você diz, olha, eu nunca posso ser refutado pela observação da realidade, apenas pela lógica. Que teoria é essa? Como que ela está nos ajudando, né, a interpretar o mundo? Aí vocês viram que 5, 6 anos atrás ele estava falando isso. Não, um crash imobiliário, vai quebrar, não sei o quê. Ué, mas e as reformas que começaram a ser feitas em 2015? A reforma trabalhista, reforma da Previdência, acabaram com a TJLP do BNDES. Ué, todas essas reformas que vão na direção que ele defende, nada disso salvou a economia brasileira? Até porque imóveis são um investimento mais sólido, você tem um colateral. Então, o banco arrisca de fazer mais empréstimos nisso, porque ele pensa, bom, se o cara não pagar, a gente hoje tem um apartamento. Então, isso funciona até melhor. Mas é genial, gente. É genial, porque assim é muito superior a quem está assistindo, entende? A pessoa que está assistindo, você vê muita influência. E tá. Um banco que empresta dinheiro para construir um prédio, ele tem o colateral, gente? O prédio já foi construído? Não, ele tem risco brutal ali. Por isso você tem um setor de financiamento da habitação específico, assim, porque é um setor que tem muito risco. Mas note que é tudo assim muito fácil. Ah, não, vai lá, emprestou e tem o colateral. Tem nada. Tem colateral quando o prédio estiver pronto, né? Por exemplo, carros. Você tem agora a indústria automobilística falhando. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar carros. Elas não tinham em primeiro lugar. É só que o governo deu empréstimos para as montadoras fazerem fábricas e deu empréstimo para as pessoas comprarem carros. As pessoas compraram carros, ficaram endividadas e elas não têm a riqueza para comprar outro. E agora a fábrica quebra. Então não foi porque em 2015 a gente começou a fazer uma política de austeridade e começou a enxugar o gasto do governo, principalmente em investimento. Isso fez implodir o mercado interno. Mas o problema foi porque as pessoas tomaram empréstimo. Parem para pensar nisso. É isso mesmo, o cara ele migra assim de todos os setores, porque todos os setores são iguais em última instância nessa visão. Né? Sigamos. O que é o problema disso? Lembra aquilo que eu falei de ordens de complexidade? Então você tem uma fábrica
relativamente simples que produz embalagens de plástico. Embalagens de plástico vão ser usadas para quê? Para colocar, sei lá, produto de limpeza. É um bem de consumo. Não. A embalagem é um bem intermediário. O bem de consumo é o produto de limpeza. Tá? Só para destacar. Embalagem é plástico, ela é comprada num setor anterior ao da distribuição para o consumo. Isso é teoria austríaca também. Continuar sendo consumido. Você pode ter uma crise e as pessoas darem uma cortada e isso cair assim 5%, até vai 10%. Agora, o que vê-se normalmente numa crise é que você tem uma queda nos bens de consumo, que são as coisas pequenas, a cervejinha e tal. Você tem uma quedinha ali de 5%, 10%, e uma queda da indústria de 50%. Aí você fica meio, peraí, ao longo de 1 ou 2 anos, digamos assim. Você fica meio, peraí. É porque, quando você coloca mais empréstimos na economia do que eles deveriam estar lá. Traz aí dado que mostra que a indústria caiu 50% em 2 anos. Num contexto que não seja de atuação do governo em produzir a política que você defende de austeridade. O governo saindo de campo, a partir de 2015, cortando gastos, cortando investimento, implode o mercado interno, que é isso que a sua escola e você defende, mas a culpa é que os bancos emprestaram demais. Notem, que dado é esse que a indústria está caindo 50% em 2 anos? Qual indústria? Indústria de transformação como um todo? Indústrias expostas à concorrência internacional? Indústrias que não são protegidas pela taxa de câmbio, que começou a se desvalorizar? Quais indústrias? Senão a gente fica aqui no ar, né? Simplesmente porque não, porque a minha teoria, que nem diz isso, na verdade, essa teoria dele. Mas a minha teoria, né, eu estou dizendo que ela diz isso. Lá, mas dinheiro na economia é falso, mas empréstimos para os empresários. E isso é bom porque compra voto. Porque você compra o apoio do empresário que vai doar para sua campanha, goste ele ou não, às vezes, dependendo, né, no estilo brasileiro de coletar pichuleco. Você ganha os votos dos empregados, você ganha os votos de quem está comprando esses bens. Então você cria um estado ali em que parece que está tudo bem por 3, 4 anos e daí... Entenderam agora a entrada do argumento moralista? Aí entra lá o argumento da corrupção. Só faltou ele colocar aí o PT, né? Só faltou isso. Mas notem que é assim, aí vem o pichuleco, aí tipo, cai o pichuleco do nada aqui. Ele está falando de bancos emprestando demais via BNDES para empresas que vão produzir bolacha e ele fala, se não me engano, ele fala bobina de eólica, mas é turbina eólica. E aí, de repente, não, porque no Brasil tem o pichuleco e tal, e entra a corrupção no meio, porque a corrupção ela dá essa força, né, retórica para dizer, olha, tá, então, pois a corrupção, esse argumento tem um lastro que merece a minha atenção, merece a validação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente. E daí, bom, aí você culpa o PSDB. Não, a gente culpa o PSDB porque o PSDB foi lá e basicamente patrocinou o golpe contra Dilma. Não é por causa do pichuleco, apesar disso também ser importante, mas é porque o PSDB não soube perder e veio ladeira abaixo desde então. Mas tudo bem, ele tá falando aí 2015, 2016. Culpa o capitalismo, entendeu? É, pulo gato. Mas o que acontece? Quando você tem, voltando, preferências temporais, as pessoas economizam isso aqui da renda. Só para deixar claro aqui, ninguém, nessa época que eu me lembre, culpou o capitalismo. Que culpou foi a austeridade. A gente culpou a austeridade. Falou, olha, essa política vai quebrar o país. Ela vai quebrar o país. Quebrou o país, implodiu o mercado interno. E na ausência de subsídios, de fato, as empresas multinacionais, as montadoras foram embora. Mas depois de 5 anos de uma economia mergulhando. 5 anos. 5 anos prometendo. Notem como é o argumento dele. Olha, eu não sei quando que vai voltar. Mas vai voltar, eventualmente vai voltar e vai voltar uma economia mais saudável, vai voltar uma economia em que as preferências temporais dos indivíduos vão aparecer e a gente vai investir apenas naquilo que vale a pena. Vocês vão ver daqui a pouco quais são os setores que ele vai sugerir, que ele vai dar conselho, pessoal, ele vai aconselhar as pessoas sobre o que fazer dentro da sua carreira, sim. Gastam isso aqui da renda delas e economizam aqui. Aí você joga tantos empréstimos na economia que são produzidos bens
complexos como carros ou apartamentos, ou enfim, que correspondem que para serem comprados, que para sustentar essa indústria, as pessoas teriam que economizar isso. Só que as pessoas só economizam isso aqui. O que vai acontecer com essa diferença? Vai quebrar. Vai quebrar. Quando você coloca mais dinheiro na economia do que deveria estar lá artificialmente, você sobe a complexidade da economia. Pensa assim, uma economia super simples, assim, algum país da África totalmente ferrado, que não tem sistema financeiro direito. O que eles têm? Agricultura, pecuária, algumas coisas de roupas, serviços básicos artesanais, isso. É uma economia simples. Todos os produtos são muito simples, eles contêm pouca informação. Troço, tá me enchendo o saco. Eles contêm pouca informação. Então aí ele vai para um argumento que é um típico argumento de temor, que é quase um preconceito, porque ele diz assim, ó, a gente está falando que vamos comparar o Brasil com a África. Você quer que o Brasil se torne África? Então ele pega um país, compara com um continente de dezenas de países, com os níveis de desenvolvimento diferentes, níveis de sofisticação produtiva diferentes entre si. Não estou dizendo que todos os países da África são desenvolvidos, mas há diferenças grandes entre eles. E aí ele coloca tudo no mesmo saco para dizer, ó, esta é a base de comparação que a gente está falando. E note que mesmo na escravidão, o livro recente do Laurentino Gomes, o primeiro sobre a escravidão, mostra que os escravos eles eram trazidos da África muitas vezes com base em especialidades que eles tinham em siderurgia. Eles tinham diferentes especialidades de como manusear ferramentas, de como mexer com elementos de uma economia que não era tão simplória. A gente está falando isso do século XVII, XVIII, se eu não me engano, XVIII mais ou menos. A gente está falando de algo que é uma caricatura aqui que ele faz da África, que é terrível sob todos os pontos de vista, não porque ela não seja absolutamente errada, mas porque ela é caricatural e ela não atinge o ponto que ele quer atingir. Na produção deles é relativamente fácil, não tem nada nem muito difícil. Você coloca um pouco mais de dinheiro, de repente você tem talvez móveis ou casas um pouco mais complexas, talvez casas de alvenaria. Você coloca um pouco mais de dinheiro nessa economia, eu quero dizer assim, riqueza é produzida, nunca estou querendo dizer o governo empresta, porque isso gera crise. Mas mais riqueza é produzida e você vai ter, sei lá, pequenos prédios, e daí você vai complicando cada vez mais na economia até que você chega em iPhones, em ela produzir isso, que é muito complexo produzir isso. Quando você coloca dinheiro falso, quando o BNDES imprime e joga na economia, você aumenta a ordem de complexidade da economia, porém, essa ordem de complexidade nova não reflete a real riqueza dessa sociedade. Então vamos lá, momento checkmate, hein? Então o Estado joga dinheiro na economia, aí o dinheiro vai para coisas que não podem ser produzidas, porque a sociedade não quer. Vocês estão me escutando? A sociedade não quer. Aí desde bolacha, aí ele levanta até o iPhone, vai crescendo produtividade. Quem que financiou todo o fundamento científico tecnológico do iPhone, que ele de maneira tão orgulhosa está levantando ali? O Estado norte-americano, jogando dinheiro no exército, que por sua vez fazia contratos poupudos de desenvolvimento tecnológico para que eventualmente você pudesse segurar este iPhone. Isso aqui não é Mariana Mazzucato apenas, isso aí é história da tecnologia. Está marcado, esse Estado bicho-papão que você diz que é terrível, é ele que produziu esse iPhone. Sem o Estado, você não teria esse iPhone. Sem algo parecido com um BNDES, você não teria este iPhone. Mas continuemos, porque tudo que o Estado faz gera crise. Não reflete a real, os reais padrões temporais de economia das pessoas. Então, se o Estado norte-americano não tivesse acumulado bilhões e bilhões de dólares numa política tributária muito mais justa do que eles têm hoje, no período do pós-guerra, montasse essa capacidade que eles tinham de estabelecer e realocar riqueza na economia, a gente hoje não teria certamente esse iPhone que está na sua mão. Porque se tributo é roubo, esse roubo gerou o iPhone. Porque o Estado norte-americano não se sujeitou
a aversão ao risco das empresas privadas norte-americanas e ele decidiu encampar o investimento em tecnologia. Foi assim com o Estado britânico, foi assim com o Estado norueguês, foi assim com o Estado dinamarquês, foi assim com o Estado francês, até hoje. Até hoje. Não é que parou, não. Não estou falando do período pós-guerra. Até hoje. Para o drama de anarcoliberais. Porque anarcoliberais acham que pequenas empresas pequenininhas vão fazer isso. Não vão. Mas note que o argumento é sempre o bicho-papão Estado. Continuemos. Eu gasto isso, eu economizo isso. Então, quando eu vou comprar uma coisa grande, a gente tem isso aqui. Se a economia é inflada para eu ter que gastar isso aqui e a gente só tem isso aqui vai pro saco. Não tem jeito. Perfeito. Ó. Agora, essa é uma explicação incrivelmente acessível, simples, retoricamente muito poderosa. Por isso ela precisa ser desmontada. Ele está falando de uma economia que não tem sistema financeiro sofisticado. Isso é o que a gente em economia chama a economia do trigo, que foi a base de muitos modelos econômicos, inclusive do Ricardo. Algumas linhas de pensamento econômico também adotam essa economia que não tem em si moeda. Moeda é apenas um meio de troca. Mas a gente está falando de uma economia que tem recursos fixos. Eles estão meio dados, assim. Você começa o processo de produção, você tem uma quantidade de minério de ferro, você tem uma quantidade de eletricidade, né, que é a capacidade produtiva da economia, e você tem que trabalhar dentro dessa capacidade. E aí ele não está errado. Você não pode, obviamente, consumir energia que não foi produzida. Você não pode consumir água que não foi canalizada. Você não pode produzir automóvel que não foi produzido. Legal, mas o problema do capitalismo é exatamente como permitir que antes de eu receber o dinheiro do poupador, eu já consiga dar o dinheiro para o empresário que vai produzir automóvel, para ele gerar emprego, renda, que por sua vez vai gerar o quê? A poupança, que vai validar esse empréstimo. Validar. Não é que o banco precisa dessa poupança acumulada para emprestar. A economia, notem, isso aqui é super importante. Quando um empresário pega dinheiro e monta uma fábrica e drena energia elétrica de todo mundo, ele está consumindo, ele está poupando energia elétrica que seria consumida pelos consumidores se a economia estiver em pleno emprego. Se a economia estiver em pleno emprego. Então, ele tira energia elétrica dos consumidores e força esta poupança. Não é que tinha lá energia elétrica sobrando e aí a empresa foi lá e produziu. Não, ela força, é conflito distributivo, é na porrada, em quem paga mais. Pensa que uma Uzi Minas, uma empresa como Uber, uma empresa como a Gerdau, tem muito mais poder financeiro do que você que está assistindo aqui para consumir energia elétrica. Então, quando a energia elétrica subir e pressionar teu orçamento, você consome menos, você poupa, é forçado. Em pleno emprego. Por que eu estou frisando em pleno emprego? Porque esse pessoal só trabalha em pleno emprego. Para eles, a economia ela está sempre funcionalmente operando no máximo. Nós que defendemos que a economia não opera em pleno emprego, na visão deles, a gente tem que provar por que razão, lógica, a economia não operaria em pleno emprego. E esse é um ponto-chave aqui do argumento dele. Porque se você está em pleno emprego, de fato, você tem que poupar. Só que notem que o mecanismo de poupança que ele utiliza é um mecanismo de uma economia que não tem sistema financeiro, que não permite fazer essa alocação intertemporal da propriedade da riqueza, que é o que o sistema financeiro faz. Ele pega, dá a riqueza para a pessoa que vai construí-la e depois ele reparte essa produção de riqueza com quem participou daquele evento ou não. Ponto. Não precisa ter a poupança acumuladinha lá, guardadinha embaixo do colchão para aí depois você investir. Se fosse assim, a gente nunca teria saído ali do século XIX. Nunca. E é este processo que está acontecendo no Brasil. E isso pega a indústria, porque a indústria é de alta complexidade. O restaurante de arroz e feijão ali da esquina não é alta complexidade. O cara que vende sorvete não é. A cervejinha, pô, a Ambev até fechou uma fábrica, mas de maneira geral a estrutura deles não está muito afetada. A BR Foods no Brasil está crescendo, eles estão faturando bem, porque BR Foods, eles vendem frango, eles vendem lasanha congelada, eles vendem... Vocês contam ou eu conto, pessoal?
BR Foods é indústria, meu caro. Indústria pesada. Ela não produz chip de computador, ela não produz máquina de litografia, mas é indústria. É que ele, na cabeça dele, tem assim, ó, se veio da natureza, é agricultura. Cara pálida. De onde vem absolutamente tudo que o ser humano faz? Da natureza. Tudo que está aí atrás de você, essa camisa, veio da natureza. Indústria é uma forma de elaboração cultural da natureza. É só isso. Que tem mais sofisticação, porque divide o trabalho e permite maior produtividade. Serviços facilitam com que os produtos que vieram da natureza foram transformados em processo industrial, que incorpora inclusive o agronegócio, para que eles possam chegar na mão das pessoas. Esse é o papel dos serviços. E facilitar isso por meio de prestação de serviços de seguros, financeiros, vendas e assim por diante. Mas é indústria. BR Foods. É alimento, mas é indústria. As pessoas vão continuar comendo isso. Elas podem até economizar, sei lá, de trocar de sei lá, aquele hambúrguer que era mais carinho para aquele hambúrguer mais simples, do de 15 pro de 12. Isso pode acontecer, mas se ela produz os dois, o faturamento cai, mas tá tudo bem, assim. Por isso que eu coloquei na descrição do vídeo que são meios raciocínios. Por que são meios raciocínios? Porque quando você coloca no todo, eles não ficam de pé. Setores inteiros na pandemia mergulharam. Quais são os setores que ainda não retornaram? O de serviços. Tudo bem, o vídeo é de 2016, tal, a gente não teve a pandemia. Tô dando esse desconto para ele. Agora, ele está propondo um argumento de longo prazo. Ele está dizendo que a gente tem que acabar com a indústria e que isso é bom para o país. Mas, como diria Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. E aí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Paralisou a economia, que depende de contatos pessoais, direto, presencial. Todos esses setores que ele está colocando que nos salvariam do drama de depender da indústria. Inclusive, isso que ele está fazendo, gravando esse vídeo, depende, adivinha de quem? Da indústria. Toda a parte de equipamentos eletrônicos, que pode chegar na mão dessas pessoas. Daniel, eu chamei de meio raciocínio. É só a fábrica falar, ó, tinha 3 fábricas produzindo isso, 3 aqui, então a gente tem 2 aqui, 4 aqui, ó, tá ajeitado. É relativamente fácil de ajeitar. Agora, o cara que importa Audi para vender aqui no Brasil, esse cara tá em problema, esse cara. Porque, de repente, as pessoas falam, olha, não preciso de um carro de 100 mil reais, agora a coisa tá meio difícil, então vou comprar um carro de 70, ou de 40. Ou não vou comprar um carro. Você tem as pessoas que poderiam precisar de um carro simples, sei lá, um golzinho, um paliozinho só para trabalhar. Fala, olha, tá meio difícil aqui, pô, eu não tenho muito dinheiro, então antes eu podia chegar lá no banco, falar que eu sou um bosta qualquer que ganha salário mínimo, eles iam me financiar um palio, porra, legal. Agora eles não fazem isso. Por quê? Porque não deveriam ter feito isso em primeiro lugar. Não. Eu não conheço alguém que tenha salário mínimo e que foi financiado para comprar um palio. Eu não acho que isso é verdade. Pode ter casos localizados, mas uma pessoa que ganha salário mínimo no Brasil, no nível que ele tem, eu duvido que essa pessoa foi financiada dessa forma para comprar um automóvel. Mas, enfim. Seria feito se não tivesse esse dinheiro artificial do BNDES dentro. Então eu falo, pô, então eu não vou comprar aquele carro, eu vou de ônibus pro trabalho e daqui uns 2, 3 anos, quando eu tiver economizado, eu dou uma entrada e daí talvez eu faça financiamento. Ou não. E essa empresa... O melhor é o ou não, né? Porque o ou não o blinda de qualquer crítica. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se não for, também eu previ carros, isso. Essa fabricadora, essa montadora, vai pro saco. Só que daí você tem um monte de indústrias que auxiliam isso. Essas indústrias são as que se ferram. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha numa indústria... Pronto, agora a gente vai pro exemplo individual, olha lá. Porque isso dá... Essa indústria dá uma sensação, falam, assim, dá uma sensação de proximidade, dá uma sensação de observação empírica. Mas não precisa de observação empírica para demonstrar a validade da teoria. Por que ele está indo para o exemplo? Mas vamos ver onde ele chega com isso. A montadora falou, olha, a gente está montando 10 mil carros, só precisa montar 5 mil,
Então, a gente tem 2 empresas que produzem limpador de para-brisa pra gente, que cada uma produzia 5 mil, agora a gente só tá montando 5 mil carros, então a gente não pede mais de uma. Então essa continua existindo e a outra, tchau, tchau. Eles fazem porque é mais barato de maneira geral. É só um exemplo. Mas isso é como funciona o mercado que você defende. O mercado funciona assim, diminuiu a demanda, eu compro menos insumo. E aí, comprando menos insumo, eu vou, obviamente, ter menos fornecedores nessa empresa. Mas pode somar o mercado inteiro e as 2 empresas manterem os seus clientes, muito embora com volume menor. Vocês estão vendo por que é meio raciocínio? Porque não conecta as coisas. Ele vai para a experiência pessoal, vai para uma teoria abstrata, universal, volta para a experiência pessoal. Porque isso é coisa do mágico. Ele está tirando a atenção e daqui a pouco vai vir a consequência, né? A chamada. Por isso não pode ter indústria. Mas não tem nada no raciocínio dele, a não ser uma historinha repleta de movimentos muito rápidos. Eu sempre brinco que é aquele movimento do lutador de Kung Fu, né? Que ele fica fazendo um monte de coisa. Aí você fica tentando acompanhar, pum, e ele te pega porque você não conseguiu acompanhar a rapidez de todos os movimentos. Por isso que é habilidoso. Por isso que é persuasivo, pessoal. E por isso que a gente precisa desmontar, porque se você não contextualizar e apontar as limitações, esse argumento persiste. Você tem, por exemplo, a empresa que produz a máquina que faz a porta. Você tem a porta entre uma chapa de aço, ela é prensada, uma peça, sei lá, de 2 toneladas embaixo, 2 toneladas em cima, a prensa pneumática, e sai a porta. E daí a fábrica de carro pensa, olha, vem cá, a gente precisa até substituir essa máquina, porque né, seria legal. Mas... Seria legal, não. Tá velha, precisa de difícil, manutenção. né? Então a gente ia substituir ela esse ano, substituir no ano que vem, sabe, dar umas manutenção chonchada e faz funcionar. Bom, e a empresa que produz essa prensa pneumática? Tchau, tchau. Então você tem essas empresas, essas indústrias de maior complexidade que falham. E essas são as indústrias que você vê mais falhando. Por exemplo, a indústria que produzia a máquina para fazer uma bobina de, sei lá, energia eólica. Essa empresa se ferrou. Então, coisas mais complexas vão para o saco. Então é por isso que a indústria está caindo de maneira geral. Só que se você abrir quais indústrias quais estão falindo e quais não, você vai ver que as indústrias que produzem bem de consumo estão menos pior do que as indústrias que produzem, sei lá, macaco pneumático para motor de navio de transporte de soja internacional. Essa se ferrou. Porque a alta complexidade da indústria cai. Só que até quando você divide, chama tudo de indústria, você acha que a indústria está mal. Só que não é todos os setores dela. Então você vê esse padrão acontecendo. E aí, notaram que é um malabarismo? Disse nada, usou um exemplo de uma chapa, usou um exemplo de bobina eólica, é a turbina eólica, eu imagino. Eu estou tentando deduzir o que ele quis dizer. Mas até aqui, tudo o que ele falou tem a ver com o ciclo econômico normal, independentemente do que acontece com o governo fazendo ou não. Tem nada a ver com o que ele está falando da indústria. A indústria passa por isso, como qualquer mercado passa por isso. Inclusive, a teoria do Hayek, que ele defende, eu acho, define que o mercado é um processo de descoberta, em que empresas vão nascer, vão morrer, a depender daquilo que elas prestam de serviço para a sociedade. É um processo natural, entre aspas, que a escola austríaca defende para o mercado. Nada disso tem a ver com a indústria. Nada. Nada tem a ver com o que ele acha que é indústria. Sei lá, ele acha que indústria é chão de fábrica. Só que não tem mais nada que possa ser definido como indústria a não ser o chão de fábrica. Agora, tem 2 coisas que o governo pode fazer sobre isso. Ok, a gente tem esse crash na indústria. Por que esse crash na indústria existe? Porque um monte de crédito podre foi colocado lá e ergueu a indústria para onde ela não deveria estar. Bom, o que o governo pode fazer? Falar, bom, erramos, não deveríamos ter colocado esse crédito lá em primeiro lugar, e agora esta indústria de alta complexidade terá que falir porque não há demanda para ela no Brasil. Ou o governo pode também, alternativamente, aí a gente tem complexidade maior.
desonerar ou reduzir impostos ou abrir mais a concorrência para que essa indústria possa exportar, sei lá, pode descomplicar a economia, mas não tem. Mas por que isso é complicar? Isso é, na verdade, o que ocorre. Se a empresa não consegue produzir, você dá, né, nesse exemplo dele, se for algo importante para a economia, você dá subsídio. Todos os países do mundo fazem isso. A Toyota, que daqui a pouco é possível que ele use o exemplo, ficou mais de 10 anos sendo subsidiada pelo governo japonês. Imagina se o governo japonês no terceiro ano fala assim, quer saber? Não vou mais colocar dinheiro nessa empresa. Hoje é uma das maiores empresas produtoras de automóvel, inclusive de tecnologia. Entendem como o raciocínio é limitado? Porque quando você usa a lógica de mercado ela não tem prazo. É assim, não, é o tempo que eu achar que tem que ser. Qual? Sei lá. Mas se deu certo, foi um desvio da teoria, e se deu errado é o que a teoria previu. Aí é fácil, né? Porque aí você sempre está certo, é só depender de como que você justifica os desvios. Mas vamos lá, continuando. Tem muito que ele possa fazer porque aquela indústria não deveria existir em primeiro lugar. Quem que define quando uma indústria deve existir ou não? Quem que tem esse condão de chegar e falar essa indústria existe, essa indústria não existe? Quem que tem? Se o mercado é impessoal, como que você define qual que é a hora da indústria existir ou não? Então, todas as empresas que foram subsidiadas durante décadas, mundo afora, todas essas deveriam ter deixado de existir. Adivinha o que você não teria na sua mão agora? O iPhone. Então, note que é um argumento que ele se auto-implode, porque se você for considerar esse argumento como uma forma central de operar a economia, de coordenar a atividade econômica, você só vai fazer coisas que não são essenciais. Inclusive, o Hyman Minsky, um grande pós-keynesiano que eu adoro, ele sempre dizia: o mercado e o setor privado fazem apenas coisas que não são essenciais. Tudo que é essencial, que afeta todo mundo simultaneamente, que gera comportamento estratégico do ponto de vista da economia como um todo, como saúde, proteção das fronteiras, tecnologia, conhecimento, tudo isso tem que ter a mão do Estado. Porque se não tiver, o setor privado não consegue se entender ali, porque cada um está perseguindo o seu interesse para produzir o resultado da mão invisível, né? E a gente aqui, quem acompanha o canal, sabe o que é a mão invisível num contexto de altíssima desigualdade, vai gerar um resultado que não é aquele socialmente desejado, que é aquele que a escola austríaca diz que o mercado entrega, tá? Eu estou sempre tentando falar dentro do arcabouço analítico, que ele está ali raspando, tentando pegar algumas coisas que são importantes para a narrativa dele. Então ele pode deixar ela falir, ou ele pode fazer o que todo governo de esquerda adora fazer. Fala, peraí, a gente deu um monte de dinheiro emprestado para eles que eles não deveriam ter, para construir um monte de indústrias que não eram necessárias. Já sei, a gente empresta mais dinheiro para eles. E é assim que você transforma uma crise desse tamanho em uma crise desse tamanho 5 anos depois. Vocês escutaram, né? Governo de esquerda. Então, o que o Ronald Reagan fez, o que o George W. Bush fez, toda a grana que eles jogaram no Estado e financiaram várias empresas, a bolha especulativa de 2001 para frente, foi George W. Bush. Isso tudo é de esquerda. Se for governo, é de esquerda. Notem. É possível que o Temer seja de esquerda, Bolsonaro, esse pessoal seja de esquerda. Porque nunca ninguém vai ser de direita o suficiente para conseguir defender algo dessa maneira. Porque é muito ideal. Além de ser ideal, se você aplicar na realidade, o resultado é uma crise social profundíssima. Entendeu? Não adianta. Uma hora isso tudo vai cair, não tem jeito. Mas os governos, de maneira geral, tentam emprestar mais para tentar. Vocês viram? Uma hora vai cair. Quando? Mandato, não sei. Não tem jeito. Palhaço. Vai que a oposição é eleita, daí a gente fala que foi culpa deles. Mas, sei lá. Você tenta comprar votos. E também porque, de maneira geral, os economistas, especialmente no Brasil, não conhecem essa teoria. Eles não conhecem. Isso que eu tô falando que é novidade para eles. Não é. Eu estudei esse troço por anos. Eu tenho artigo acadêmico publicado nessa escola. Eu não estou usando isso como carteirada. Estou dizendo que eu conheço. Eu fui lá, eu entrei, enfiei a cabeça no livro. Eu tenho 2 caixas de livros, artigos e mais livros sobre essa escola. Nada nessa escola justifica isso que você está falando aqui. Nada. Você pode pegar um trechinho e a partir daí começar a criar suas ilusões, começar a criar suas ideias num movimento absolutamente freestyle de criação teórica.
Você pode, não tem nenhum problema. Mas dizer que isso que você está falando depende da abordagem austríaca é uma inverdade, para ser, vamos dizer, elegante aqui no debate. Isso não é escola austríaca, isso é outra coisa. Tá? Só para deixar claro, porque muitas vezes fica aparecendo, e esse é o tom professoral, né? É o tom olavista. Ó, eu estudei, eu li, não tem nada. Não tem nada. É isso aí, é o que eu estou falando. Se você quiser me questionar, você tem que ler isso aí. E não é verdade. Eu li a escola austríaca. Gastei meu tempo. Eu tinha, inclusive, um orientador marxista que ficava me batendo para que o meu trabalho fosse sólido. E não tem nada ali, como um todo, a não ser ideias pensadas a esmo, que te permitem chegar às conclusões que você está chegando aqui. Nada. Como assim, escola austríaca de economia? A enorme maioria deles nunca ouviu isso. A enorme maioria dos marxistas, dos economistas marxistas, não sabe que eles foram refutados pelo Jim Bambover. Não foram. Alguns aninhos depois que o Marx escreveu os primeiros livros dele. Loguinho depois o cara já estava refutado e a maioria dos pensadores marxistas não sabe disso. Então, primeiro, Marx só escreveu o volume 1 quando vivo. Tá? O volume 1 e o volume 2, se eu não me engano. Então, como é que ele pode ter sido refutado se as ideias do Capital não haviam nem sido integralmente publicadas? Tudo bem. Mas eles carregam assim, esse mito fundador da escola austríaca, que eles refutaram Marx. Tem um artigo do Bombaverk que ele escreve assim, e é uma coisa super breve, se eu não me engano, eu cheguei a ler esse artigo uma época, assim, mas eu também não entendia muito bem, e ele diz assim, ó, vou fechar o sistema do Marx aqui, em poucas páginas, e foi lá com um toque de mágica austríaca, ele fechou o sistema do Marx. E até hoje eles dizem que isso aconteceu. Em toda a discussão do cálculo socialista, que vem depois no início ali da Revolução Russa, e eles iniciam esse debate que não pode ter cálculo socialista porque o sistema de preços é suprimido, então isso impediria o cálculo econômico racional e tal. Em tese, eles não conseguiram mostrar nada, que aquilo era impossível, porque a União Soviética durou até 1990. Ou seja, tudo que eles diziam que era impossível fazer, colocou o homem no espaço antes dos Estados Unidos. Que, inclusive, tinha muito Estado ali fazendo os Estados Unidos chegarem na Lua, né? Não foi sistema privado, né? Não tinha nenhum Elon Musk ali levando, né, os astronautas até a Lua. Tudo governo, né? Só para deixar claro. Então, eles não sabem o que fazer mesmo. Não é mau caráter, é, de maneira geral, uma ignorância muito, muito grande sobre a economia básica. Não é economia básica isso que você está falando. Não é nem economia, na verdade. E eu tô sendo, assim, muito honesto, porque é um freestyle, é o que eu quiser que seja economia, eu chamo de economia, mas não é economia isso. Primeiro na preferência temporal, preferência intertemporal. Você já começou com esse elemento que é um problema. Tudo bem, dá para passar, não tem problema. Aí depois você começou a falar que indústria era aquilo que produz chapa de aço e a BR Foods não é indústria. É indústria. Então, assim, eu não sei se tem tanto erro acumulado, como é que você pode estar certo? Se você trabalha numa indústria, ou se você tem alguma pessoa que trabalha na indústria que foi demitida nesse crash e tudo mais, a minha recomendação é não continue procurando um emprego na indústria porque ela não vai voltar tão cedo. Se ela voltar tão cedo, vai ser por empréstimos, de novo, podres pelo governo, e isso só vai durar mais uns 2, 3 anos, então você está investindo numa carreira que eventualmente vai pro saco. A economia está mergulhando. As indústrias, segundo ele, estão crashando. Para quem não conhece o dizer ANCAP, significa quebrando. Eu acho que mesmo que se a pessoa procurar emprego, ela não vai encontrar. Acho que essa é um pouco a lógica do sistema. Não tem emprego. É óbvio, esse é um conselho absolutamente inútil. Que você vai falar para a pessoa não procurar emprego onde não tem emprego, qual é o seu grau de conhecimento da economia? Notem com isso. Notem com isso. Notem isso como argumento, por isso que eu chamo de meio raciocínio. Porque agora voltou ao aspecto individual. Basta você procurar, basta você lutar, que você vai encontrar emprego. Não tem nem emprego nesse setor
nessa época que ele está falando que a economia está mergulhando. Operário de linha, alguma coisa assim, que é uma mão de obra extremamente substituível, minha recomendação é vá fazer outra coisa. Vá trabalhar em outro setor da economia que não é a indústria, ou trabalhar na indústria, por exemplo, alimentícia. Olha lá. Porque sempre as pessoas vão comer. A Sadia. Podem ter tomado talvez um prejuizinho, mas comparado a, sei lá, indústrias maiores, não tanto. Vá trabalhar na Seara, na Sadia. Indústrias menores. As maiores produtoras de alimento na indústria. Ele acabou de falar para você não procurar emprego na indústria, mas talvez na área alimentícia, na indústria, vale a pena você procurar emprego. Sigamos. Então é um pouquinho mais estável. Essa é a minha recomendação. Um pouco mais estável na indústria. Nesse mercado, ou tem alguém próximo que você quer aconselhar que está inserido nesse mercado, vá para bens de consumo. Então olha o que ele está falando. Se você tiver alguém que está empregado, chegue para essa pessoa e diga: saia do seu emprego, largue a sua carteira de identidade, largue aquilo que você está ganhando, porque essa é uma péssima decisão de carreira. Não importa se você está aí há 15 anos, 5 anos, se investiu nisso, larga isso e vai para outra indústria. Desculpa, para outro mercado, que ele está chamando de bem de consumo. Ou seja, ele está falando para você sair da parte sofisticada da economia e ir para a ponta final da economia, que são os serviços. Mas fica melhor. Garçom no bar. Vai ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas é um emprego que as pessoas vão continuar enchendo a cara, especialmente na crise. Não tem muito... Eu vou voltar aqui porque eu acho que perdeu. É importante isso. Se você quer aconselhar que tem inserido nesse mercado, vá para bens de consumo. Olha agora. Garçom no bar. Vai ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas é um emprego que as pessoas vão continuar enchendo a cara, especialmente na crise. Não tem... Isso, pessoal. Você trabalha na Sadia, você trabalha na BR Foods, você tem ali um emprego no administrativo, então você larga esse emprego para ser garçom de bar porque deve ganhar a mesma coisa. Para pensar nisso. Vocês acham que um garçom de bar ganha a mesma coisa que uma pessoa que trabalha na BR Foods? Concorda que para isso ser verdade, ele tem que pegar um nível na hierarquia dos serviços muito baixo? E por isso, é geral. Mas isso não é verdade. Porque mesmo um emprego de baixo escalão nas atividades menos sofisticadas numa BR Foods, possivelmente vai oferecer mais salário, mais benefícios do que um garçom de bar. E olha, ele está dando esse conselho e 100 mil pessoas viram este conselho. Tem muito... Enfim, vocês pegaram a ideia. Não pegamos, isso porque não faz sentido. E é porque também ela não deveria voltar. Ela só deveria voltar... Então agora, ó, ele não falou da indústria, não falou porque ela é ruim, não deu nenhum fundamento de por que a indústria é pior num momento de crise, mas dane-se, né? Agora eu vou explicar por que ela não tem que voltar. Sigamos. Se as preferências temporais das pessoas mudarem, se as pessoas preferirem economizar mais dinheiro do que torrar agora, se as pessoas preferem continuar torrando, não há do que você tentar erguer a indústria, porque você vai erguer ela, causar um boom, dela vai cair crise. Aí você fala, não, vamos de novo. Mas você vai repetir esse processo de novo. Foi tentado em vários países, os Estados Unidos tentaram fazer isso pós-crise 29, deu fragorosamente errado, não adianta. Gente, e é melhor eu assim. Não lembrava dessa parte. Melhor assim. Essa que é a coisa. Ele acabou de dizer que os Estados Unidos, no pós-crise de 29, tentou fazer isso e deu errado. Os Estados Unidos reergueram o mundo. Esse é o período da era de ouro do capitalismo, em que eles reindustrializaram Europa, Japão. Tinha programas que fizeram a reindustrialização desses continentes. Parem para pensar nisso. É um nível de absoluta alienação da realidade, conhecimento da história, para viver apenas nesse mundo de videogame da cabeça dele. É exatamente o que deu certo, foi a indústria. Mas vem mais, porque depois ele vai começar a falar de mais coisas associadas a desenvolvimento econômico. Coisa porque assim, bate no nosso nacionalismo de não, a gente tem que produzir, proteger a indústria brasileira, porque o industrialismo que vai nos levar à frente. Não é verdade. É o comércio que vai nos levar à frente. Quer ver um exemplo de por que é melhor assim? Porque hoje a gente produz carros, produz passarinhos também, produz carros. A gente produz passarinhos.
Bom, enfim, mas vamos ficar nessa ideia de que o industrialismo não vai levar a gente a lugar nenhum. Foi o que levou todos os países ao desenvolvimento. Não foi a fisiocracia. Não foi produzir soja. Era importante produzir soja para alimentar as pessoas, mas foi a tecnologia. E sabe quem diz isso? O Hayek. É só ler o artigo dele sobre a descoberta, o mercado como descoberta, porque produzir tecnologia é importante. É só ler a teoria pura do capital. Livro de 1940 ou 41, se eu não me engano, que raramente as pessoas leem, porque, Maria, como é difícil aquele livro. Esse livro é o livro que o Hayek achava que ele ia desconstruir o keynesianismo. É um livro dureza, assim, livro sofisticado. Em geral, quem levanta a bandeira da escola austríaca não lê esse livro, que é mais difícil. Mas basicamente a indústria que fez tudo isso. Aí ele diz assim, o comércio. Vocês entendem como é meio raciocínio? Porque é uma coisa parece meio mercantilista, na visão caricata, né, de mercantilismo, que é o comércio, que é uma coisa pré-revolução industrial. É pré-Smith, pré-Marx, pré-Ricardo, porque a discussão, quando chega ali nos iluministas escoceses, começa a caminhar para a discussão da produção. É a produção que vai produzir. O famoso capítulo 4 do Adam Smith sobre a fábrica de alfinetes, que mostra os retornos crescentes à escala que ocorrem quando você tem indústria e que vão gerar toda, né, a história do capitalismo, da Revolução Industrial, pós-revolução, a Revolução Industrial ali no século XIX. É tudo isso é indústria. É tudo isso é sofisticação, que inclusive está na teoria austríaca, na teoria do capital do von Bawerk. O custo popular de um carro é porque tem um custo, mas quase ninguém compra o carro à vista. Se o carro é 38 mil, ninguém chega lá e bum, quase mas ninguém. Mas por que isso é importante? Está comprando você parcela o carro. Ele paga mais de 50 no carro. Não importa, está pagando o carro. Isso é receita para a empresa e para o banco. Porque, na verdade, assim, se o carro é 40, você vai pagar, digamos, 60 ao longo de 5 anos, mas se o carro fosse 20, você pagaria 35 ao longo de 5 anos. Então tem uma diferença muito maior, porque quanto maior o preço, maior o financiamento. Que conta é essa? Que taxa de juros é essa? Vamos esquecer isso totalmente. Isso, vamos esquecer, porque não faz sentido. Segue. Desse exemplo simples. Não é simples, ele é errado mesmo. Aqui no Brasil, 40 mil reais. Se você contar assim, carro, licenciamento, PVA, blá, blá, 40 mil. Carro novo, popular, de 40 mil reais. Se a gente importasse eles, quanto que eles custariam? Se a gente importasse eles do México, ou da Argentina, ou do Japão, ou da China... A gente exporta para eles! 20 mil reais. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pela consideração da conta, só para fazer Onde a coisa que esse melhor. cara vive? Carros são um exemplo. Então a gente pode fazer duas coisas. A gente pode produzir carros aqui, sendo que a gente, na verdade, não produz, a gente monta eles. Mas enfim, a gente pode fazer isso aqui. A gente produz, sim. Ou a gente pode plantar carros. Isso não é nem uma sacada minha, é uma sacada do David Friedman. A gente pode fazer o carro aqui, fazer a montadora com dinheiro de empréstimo subsidiário, que é dívida do tesouro, que vai ser pago por todos os pagadores de impostos, para que há 3 mil empregos numa montadora. Essa montadora vai produzir carros a 40 mil reais, vai ter uns pichulecos lá no meio, e tudo bem. Então esse carro vai custar 40 mil reais. Ou a gente pode plantar soja, colocar toda essa soja num navio, ou crescer bois e pegar essa carne fechada, né? Jogar esse navio do mar, e daí o mar devolve o navio cheio de Hondas. E quanto custou esses Hondas? 20 mil. Eu queria viver nesse mundo, pessoal. Vocês não queriam? Eu queria viver nesse mundo. É um mundo em que vale essa ideia que se você encher um navio de soja, você compra um navio de Hondas. Me dizem onde está esse país, pessoal. Vamos morar lá. 20 mil num Honda. Só câmbio, na época estava câmbio de, sei lá, 3,50. Que país é esse? Então, entenda que a tarifa de proteção, a tarifa de importação, ela não protege a indústria brasileira da indústria exterior. Ela protege a indústria brasileira de você. Olha lá, aqui vem o argumento da teoria da conspiração. Tudo é feito para que você, pagador de imposto, que já é um roubo,
agora pague mais caro no automóvel. Então não está protegendo os produtores nacionais, a tarifa está protegendo os produtores nacionais dos consumidores. E isso engaja, né, a pessoa fica se sentindo enganada, e o poder do ódio, da enganação, né, da sensação de ser enganado, é muito mobilizador. Mas não é nada disso. Entendeu? Ela protege a indústria brasileira de você ter acesso a um bem mais barato. Ela protege o operário ou o industrialista do agricultor. Ela não protege você do exterior. Não tem nada a ver com o exterior, porque o exterior vai exportar esse carro para outro lugar. Então, quando a agricultura paga menos imposto do que a indústria, então a gente está fazendo o quê? Está protegendo o industrial do agricultor. É isso? Não para de pé, porque a indústria é muito mais tributada do que a agricultura, por exemplo, que é o que ele está defendendo, que deveria ser aí a chave de ouro do crescimento econômico do nosso país. Vamos vender soja e o resto o Não vai mercado mudar ajusta. muita coisa necessariamente. Mas aí você falando, mas Rafael, aí a gente perdeu os 3 mil empregos da montadora. Calma. Calma. O carro custou 20 mil a menos, certo? Certo. Mas, peraí, se você tem um carro mais barato, mais pessoas vão comprar esse carro e é mais compatível com o fato que elas economizam menos. Mas 3 mil pessoas perderam emprego. Elas não vão ter renda. De onde elas vão poupar se elas não vão ter renda? Certo? Então você vai ter mais carros ainda. Porque toda a parte de manutenção, de venda de carros, tudo mais, vai ficar a mesma coisa. Você vai ter concessionários do mesmo jeito, você vai ter manutenção de carros do mesmo jeito, talvez mais, porque você vai ter mais carros, porque eles são mais baratos. Sim, mas você vai ter que importar mais peças também, você vai ter que importar mais coisas. Você muitas vezes não vai ter atendimento momentâneo, como muitas vezes ocorreu com os carros chineses que chegavam aqui, não tinha peça, carro coreano. E agora as pessoas que comprariam o carro têm 20 mil reais que elas não vão gastar, que elas não entraram em dívida para comprar. E 3 mil pessoas carro, não têm emprego. Enfim, elas têm aquilo. Estão vendo como equilibra a coisa? É o que todo bom brasileiro faz, torrar. É torrar. Então, esse cara que trabalhava como operário ou como manutenção numa montadora, alguma coisa assim. Bom, agora ele vai trabalhar em bens de consumo, ele vai trabalhar em um restaurante, ele vai trabalhar em boteco, ele vai trabalhar na lojinha da TIM, ele vai trabalhar... Porque tem vários outros empregos, ele vai trabalhar no Subway, Então vamos lá, você destrói empregos na indústria, e aí você vai trabalhar num setor que depende dos empregos da indústria. Mas note que para ele a economia da Vila Asterisks é muito forte. Vai trabalhar em serviços. Não tem problema que eles são de baixa qualificação, você nunca vai ter que aprender nada lá. Não, vai trabalhar lá. É a economia da padoca, né, que o Paulo Gala sempre fala. A economia, né, do bolo de rolo. Essa economia da manicure e pedicure, novamente, nada contra essas atividades. Só que elas não geram inovação, não geram crescimento e assim por diante. Tem vários empregos assim, que são de bens de consumo, que quando as pessoas tiverem mais dinheiro livre, porque eles estão comprando da indústria de importação, que eles estão importando de outro país, e é mais barato, eles economizam esse dinheiro, eles vão torrar, eles vão gastar em outra coisa. Então, essas pessoas que trabalham na indústria hoje, no Brasil, que não deveria existir porque é protegida por leis que só prejudicam todo mundo, a custo dos poucos industrialistas, que na verdade teriam um salário melhor numa economia livre, mas enfim... Ao invés de ter isso, você pode ter, não, eles trabalham em outros empregos. Então deixa eu entender. Mais dinheiro, elas consomem mais. É brilhante demais. Então eu tenho que tirar o Estado para permitir que as indústrias que não viveriam sem o Estado possam produzir mais empregos e lucrarem mais. Eu vou repetir. Ele passou quase o vídeo inteiro dizendo que a indústria só existe com subsídio. E que sem subsídio elas deveriam ir embora. Mas se eu tirar o Estado e deixar a concorrência livre, seja lá o que ele entende de concorrência livre com grandes estatais e grandes corporações internacionais que acumulam todo o conhecimento para elas e vendem apenas bens de consumo para a gente, se eu fizer isso, a indústria aqui dentro vai prosperar. Notem como é consistente, por isso que é meio raciocínio, só dura até a metade. Ele não consegue chegar até o final, porque se ele chega ao final, ele tem que trair a premissa dele. Olha o que vocês me fazem fazer, pessoal. Com os nossos padrões de economia. A gente torra isso aqui e economiza isso aqui. Então a indústria que pode ter no Brasil é uma indústria simples. Então, e o resto a gente importa e compra aqui. Você fala, Rafael, você é burro, porque daí a gente vai importar mais do que exporta e daí a gente vai ficar pobre. Não. Isso é mercantilismo, meu filho.
Vocês viram que ele teve um momento de iluminação, a consciência, deve ter um traço de iluminismo ali dentro, falou, cara, tá errado isso aí, cara. Tá errado, não tá fechando a conta. Mas ele é persistente, vamos lá. Você pode ter um déficit da balança comercial gigantesco, todos os anos, e dane-se. Vocês ouviram isso? Você pode ter um déficit da balança comercial todos os anos, pausa para respiração dramática, e dane-se. Em que país esse cara vive? Em que país esse cara mora que não tem déficit na balança comercial, que pressiona a taxa de câmbio, encarece os produtos importados, que ele está defendendo que seja a base da economia? Então, na visão dele, é MMT, pessoal. Olha que curioso. Olha que curioso. É MMT, porque você pode simplesmente ter déficits comerciais que o dinheiro vai cair de algum lugar e vai financiar esses déficits comerciais. Mas ele está falando só de forma geral, tá, gente? Ele não quer complicar demais a história. Você falou, não, a gente importa 100 bilhões de reais, digamos, e exporta 50. Então a gente tem um déficit de 50. Nossa, agora ele vai explorar numericamente bilhões, né? O exercício, olha lá. Não necessariamente. O déficit da balança foi de 50 bilhões, mas esse dinheiro que sobrou agora, porque a gente está importando bens mais baratos e melhores, esse dinheiro agora vai ser gasto em bens de consumo. E ele pode aqui dentro produzir muito mais valor. Eu vou fazer isso porque é didático, tá? Assim, já deu para entender que não fica de pé, mas os argumentos são didáticos. Então, para pensar assim, ó. Eu tenho déficit de 50 bilhões. Então, faltam 50 bilhões de dólares. Mas isso não tem problema. Isso não tem problema porque esse dinheiro vai vir, que eu gastei lá fora vai virar bem de consumo aqui dentro. Esse é bem de consumo que você está trazendo. Não é que ele vai virar, ele já é bem de consumo. De onde vai vir o dinheiro para pagar? Porque quando você trata uma economia pequena aberta, ela sim funciona do ponto de vista do dólar como uma economia doméstica. Você não pode ter déficit. Ou você tem que arranjar um jeito de conseguir esse dólar lá fora. Então, vale a economia doméstica para o indivíduo, para a empresa, para o governo. Mas quando eu abro a economia para uma economia pequena e sem moeda de reserva, que é o dólar, aí não. Aí vale MMT. Eu posso sair gastando o quanto eu quiser porque tem um movimento perpétuo que se paga em reais o que eu compro em dólar. Entenderam? Isso. O André Oliveira está perguntando aqui. Conhece a Argentina? Pois é. Conhece a Argentina? É só ir para o lado aqui nos Hermanos que você já vai ter um exemplo claro do que é restrição externa por não ter divisas. E você não tem como possivelmente calcular isso. Porque é muito tem! Complexo. Mas o governo calcula todo mês esses isso. 20 mil do carro mais barato que você economizou, você torra aqui na economia, e esses 20 mil produzem 100 bilhões de riqueza a mais, quer dizer que todo ano você pode mandar 50 bilhões para fora e lucrar 50. Ao invés de ter um superávit da balança comercial de 2 bilhões, tem um carro super caro, uma indústria que não precisa existir, feita de financiamentos falsos que levam a um crash econômico a cada 5 anos. Pessoal, que país é esse? Vamos para lá. A gente tem que ir para esse país, pessoal. Não tem nem o que comentar aqui. Eu tô pasmo, assim. Então, você tem um déficit comercial, aí esse dinheiro entra aqui, vira 100 bilhões, e isso elimina, então, o ciclo econômico. Ou seja, tudo que o Brasil viveu desde o século XVII, os ciclos econômicos, porque a gente não tinha divisa aqui, mas principalmente a partir do século XIX, só ocorreu porque tinha um governo, pessoal. Por isso, tinha o Estado lá, porque de resto era tudo controlado. Não teve crise nenhuma, não faltava divisa, a gente não teve crise cambial. 99 não teve crise cambial. Porque a gente poderia só continuar importando, que o Plano Real teria uma sustentabilidade própria. Vocês estão entendendo por que é importante fazer isso? Eu tô com um pouco de dor no peito já, mas é importante fazer porque não tem fundamento. E, novamente, 100 mil pessoas viram isso e muitas curtiram e entenderam que essa era uma maneira adequada de dizer não temos que ter indústria. E isso se traduz em voto.
Esse que é o triste. Isso se traduz numa agenda de política econômica que vai agravar o Para mim nosso não é uma problema. escolha muito difícil. Não é. Qual que é o modelo melhor? Só jogando isso aí no ar. Tem mais 2 motivos porque é melhor Só assim, jogou que é a no ar. divisão mundial do trabalho e a qualidade dos produtos. A primeira é a qualidade dos produtos. A gente pode produzir aqui um carro no Brasil por 40 mil reais. Esse carro vai custar muito caro, e porque ele custa muito caro, você vai ter que cortar algumas coisas ali. Airbag? Põe só na frente, mas não é. Ah, mas e a gaiola do carro? Vai ter que cortar ali. No, Aí o freio. Putz, se pôr aquele freio bom, fica mais caro, né? Então você produz um bem de menor qualidade para tentar competir no preço. Se você consegue importar um Honda do Japão, ou de algum outro lugar do mundo, do México, que acho que é de lá que eles vêm, mas de algum outro país, assim, da China, sei lá, se você consegue importar um carro que é 20 mil reais, esse carro, por ser mais barato, pode ir para 25 mil reais e ter uma grade de segurança, uma proteção do passageiro e do motorista muito maior. Então você pode ter. Isso é só um exemplo automotivo, eu não estou falando esses exemplos. Não, mas não turistas, tem nem fundamento no transporte, setor só pro automotivo setor isso. automotivo. Isso vale para qualquer coisa. Não, Eu só não tô dando um vale. exemplo pra É carros, mentira, que é não mais, vale para qualquer fácil coisa. para a maioria das pessoas entender. Não, mas tá errado. Não é E o carro que fácil, vem tá pode errado. custar 20 mil, pode custar 25 e ter uma segurança muito maior. O que significa que quando ele bater, a chance de você se ferir é muito menor e a chance de você morrer é muito menor. E isso reduz gastos do SUS, porque daí você pode ter o carro. Você está entendendo como esses gastos vão ao redor da Não, economia? explica melhor. Pode ter menos gastos no SUS, ou seja, o SUS consegue fornecer serviços melhores para as pessoas. Não que eu defenda o SUS, eu sou anarquista, eu acho que não deveria existir, mas enfim, você tem gastos menores. Ele é anarquista, pessoal. Ele acabou de dizer que regulações de segurança que a indústria automobilística nunca quis fazer e só fez por influência do Estado é resultado do mercado. Vocês lembram? Vocês não devem lembrar que todo mundo é muito novinho aqui. A discussão que foi sobre a questão do cinto de segurança aqui. Não, mas eu quero a minha liberdade, eu não posso. Impediram lá fumar em ambientes fechados, mas é a minha liberdade. Vi vários anarquistas de esquerda e comunistas dizendo, mas é a minha liberdade de fumar dentro de ambiente fechado. Eu estudei, né, na geografia da USP, várias pessoas na época ficavam assim, mas eu quero fumar e tal, e eu sou marxista e tal. Só ocorreu por causa do Estado. Não tem nada de mercado. Foi o mercado que chegou, olha, vamos proteger as pessoas. Nada, proteger, como ele acabou de falar, mais caro. Dificulta a concorrência. Dificulta vender o seu carro em qualquer parte do mundo. As regulações, em geral, elas são locais. Estado. Só que depois que o Estado faz e eles veem o resultado, aí eles dizem, não, então é bom. Saúde, você tem gastos menores em reconstruir a estrada depois que o cara explode a ponte, enfiando o carro, entendeu? Você tem gastos menores em perdas porque São Paulo parou porque teve uma batida lá que explodiu os 2 carros. Você tem menos desses prejuízos porque você tem bens de maior qualidade. Pensa, por exemplo, a indústria da medicina. Na indústria da medicina, especialmente na indústria da fotografia, muitas... Pessoal, quando foi a última vez São Paulo parou porque 2 carros bateram e explodiram? São uns exemplos, assim, é isso que eu tô colocando para vocês, eles são muito dramáticos. Então, se pega gente que não entende ainda a lógica e vê com essa capacidade de articular diferentes coisas da vida real de uma maneira meio fantástica, isso é incrivelmente sedutor. Muitas coisas são importadas. Se você fala, não, vamos parar de encher o saco de importação e deixar acontecer. Agora, a máquina de tomografia que você importava por, sei lá, 100 mil reais, pode falar, não, agora ela é 40. Pô, então a gente pode comprar de 60, que é melhor e tem uma precisão um pouco melhor. Então os exames melhoram. A gente vai importar, sei lá, tablets. E antes os tablets eram 600 reais, mas agora, sem os impostos e toda a complicação da Receita Federal, eles são 280. Pô, então agora a gente pode importar tablets e colocar isso na escola, porque é mais barato. Então dá para jogar na mensalidade e ela não vai cair. Porque antes a gente ia fazer isso, mas ia ficar muito caro. Você jogou algo na mensalidade. Então, se custar 280, você não tem que adicionar na mensalidade. Se custar 600, você tem que adicionar. E daí os alunos têm tablets, a gente pode colocar aulas e mandar aulas para eles e tudo mais. Daí a gente pode economizar na apostila, porque a gente manda tudo por tablet. Apostila. E ao invés de ter apostila, a gente salva as árvores. Você tá entendendo como isso vai rodando dentro da economia digital? Você não consegue nem possivelmente imaginar. E quem faz tudo isso, pessoal? Se você não consegue nem imaginar como é que faz isso. Gente, é demais isso. É muito sensacional. Deixa eu tomar um ar aqui.
Porque eu estou sentindo todos os anos que eu me dediquei a estudar todas as escolas de pensamento simplesmente terem um retorno negativo aqui. Por que vocês me fizeram fazer esse vídeo? Então, se você importar as coisas, os carros não vão explodir na marginal e você vai salvar as árvores. É sensacional, pessoal. Vocês vão me pagar. Mas é melhor assim, porque você tem acesso a bens mais baratos e de melhor qualidade. Mas não tem emprego. O garçom não vai comprar este exame de ressonância magnética. O garçom não vai estudar nessa escola que vai ter o tablet a 280. E outra coisa é a divisão internacional do trabalho. A divisão do trabalho é assim. Ela é o que produz riqueza pra gente. Cada um faz o que é melhor e depois troca. Eu posso plantar e querer construir a minha casa, ou eu posso falar, não, eu sou bom carpinteiro, então eu vou fazer a minha casa e a casa do outro agricultor, e ele vai plantar e eu vou comer o alimento dele, a gente troca através do comércio, capitalismo, que coisa linda. Então eu construo duas casas melhores, ele tem uma casa melhor do que ele construiria. Vocês notaram o argumento absolutamente pré-agricultura? Isso é pré-agricultura, isso é coisa de 14, sei lá, 10 mil anos atrás. Isso que ele acabou de falar é uma economia que não está nem nos estudos de sociedades mais simples, né? Sociedades antigas que o Polanyi fez. As sociedades pré-agricultura eram muito mais sofisticadas do que isso que ele está mencionando. E ele, em seguida, coloca o capitalismo. Tem um alimento melhor, mas nós somos mais eficientes. Então, no tempo que eu construí a casa dele, a minha casa, e plantaria, eu construo a minha casa, a casa dele e mais uma terceira, que daí eu vendo para lucro. Isso é o que a gente chama a economia do Robinson Crusoe. Ele é um náufrago numa ilha. É isso. Que esse sujeito constrói uma casa, eu não consigo nem consertar o banheiro da minha casa. Que dizer construir uma casa? Note, a ideia de que construir uma casa é uma coisa simples, não tem tecnologia, não tem nada. Tem uma indústria, grande parte do investimento de uma nação é setor imobiliário, na parte de construção civil. É assim, é um grau de vale tudo, né, vale tudo por dinheiro, vale tudo pela audiência, que acho que passou dos limites. Olha só. Já. Então, quanto mais você consegue conectar as pessoas no mundo, mais riqueza você produz. É por isso que a gente está na época que tem a menor proporção de pobreza da história da humanidade. E a maior desigualdade. E pessoas passando fome. O fato de ter menos pobres e menos pessoas passando fome não significa que um mundo que conseguiu produzir mais alimentos do que a população inteira pode consumir num ano ainda tem gente passando fome. Um mundo que já desenvolveu tecnologia para salvar muita gente de várias doenças tem crianças aos milhares morrendo todos os dias de doenças preveníveis porque as empresas que produzem essas vacinas não querem vender para país pobre ou não querem investir para proteger as pessoas de países de baixa renda. Você tem muito problema no mundo, não é porque melhorou que então simplesmente tem que parar. Não, você tem que avançar, só que agora o problema é público. Então esse mundo em que ele vive é um mundo de pouquíssimas pessoas. Porque a gente pode pegar os trabalhos simples, como indústria, especialmente indústria assim, montadora, e mandar esses trabalhos para países com pouca educação que... Ele tem a fixação com montadora. Tipo, tudo que ele conhece de indústria parece que é algo que remonta ao Lula, nos anos 70, que é montadora no ABC. Precisam desses trabalhos. São trabalhos baratos, que se você mandar, não, vamos montar na Alemanha. Trabalho barato é o trabalho que você está dizendo para o cara ir fazer, que é garçom, que é manicure, que é motorista de Uber. Esse é o trabalho barato. Não é o da indústria. O da indústria é trabalho bom, porque ele é sofisticado, ele oferece estrutura e ele paga melhor. Ele oferece benefícios, ele oferece estabilidade para o trabalhador aprender, para que ele possa contribuir também com a empresa com maior produtividade na exploração do trabalho. Você tem assim, pega um relógio de pulso. Relógio de pulso, quanto que ele custa? R$200. Por quê? Porque foi montado no México. R$1.000, porque foi montado no Japão. E R$8.000, porque foi montado na Suíça. A diferença? O cara que montou. Então você pega o carro, manda para ele ser fabricado no México, onde a mão de obra é mais barata. Então lá as pessoas têm trabalhos, o que é melhor para elas. A gente tem carros mais baratos aqui, a gente economiza esse dinheiro e gasta com outras coisas aqui mais compatíveis com a gente, e eles ganham uma indústria lá. Não, ao invés de... Então, é o fatalismo. Então, o México produz mais barato porque ele tem mão de obra mais barata. Mas não é o fato de a grande empresa europeia ter a tecnologia que produz o automóvel e vai apenas usufruir da mão de obra barata do país que é o problema. O problema é que o México nunca vai poder ter carros, porque faz parte
da evolução natural da espécie humana nas suas divisões, que os mais fortes predominam, os mais adaptáveis ganham, e aqueles menos adaptáveis, você já sabe. Disso a gente produz aqui, caro, se ferra aqui, ferra os caras lá, mas é para proteger a indústria nacional? Ah, para! Você tá entendendo? Não adianta. E fora que é imoral isso. Porque como que você vai... 50 anos de sucesso econômico na América Latina, no período de desenvolvimentista de crescimento econômico, com melhoria de níveis de renda, melhoria de níveis de saúde, educacionais, tudo isso nunca ocorreu. Isso é uma mentira, porque depois veio o crash dos anos 80, que foi produzido pelos Estados Unidos. Não foi a gente que produziu a crise da dívida de 82. Foi uma crise norte-americana que teve ali as suas repercussões mundo afora. Não teve nada a ver com a gente. Foi a crise do petróleo, que começou lá no Irã, com a invasão do Irã. Não tem nada a ver com a gente. Mas não faz sentido, não podemos continuar, isso é errado, porque longe da gente querer proteger o empregado industrial e impedi-lo de se tornar um garçom de alto rendimento, em que ele vai tentar conseguir a gorjeta se o dono da loja vai dizer decidir que o trabalhador pagar aqui é para melhor ele. que o mexicano? Ué, as pessoas não são todas iguais? Não somos todos seres humanos iguais com os mesmos direitos? Como é que você vai dizer, não, a gente vai produzir a nossa indústria, porque a nossa indústria é muito melhor que a dos outros países. Mas todos os seres humanos são iguais. Não, pera. Não, pera. Tá entendendo? Não então, tô. Explica aí. Não tô entendendo. Esse é o vídeo. Espero que tenha coberto todos os pontos. Até onde eu sei é melhor assim. Ok, tá tudo feito. Se você tem alguma dúvida, pode postar isso nos comentários. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Obrigado por fazer isso comigo. Conclusão. Ele não explicou o que é indústria, não explicou de maneira embasada por que ela quebra em momentos de crise. Absolutamente não faz nenhum sentido, porque as indústrias acumulam mais dinheiro, têm mais caixa, têm maior poder de amortecimento durante crise. Segundo, elas acumulam propriedade intelectual, poder de monopólio e ganham dinheiro quando todo mundo está perdendo. Não é à toa que a gente ganhou vários bilionários durante esse período. E acreditem, eles não estavam trabalhando de garçom, porque esses lugares que ele defende como os lugares que são mais protetivos da economia foram exatamente os setores que mergulharam. Está no setor de serviços a grande maioria das 785 mil empresas que fecharam. E aí notem que ele não tem a obrigação de saber isso, porque a gente não tinha a pandemia. Então é óbvio, eu não estou cobrando dele que soubesse. O problema do argumento dele é defender algo como universal, como válido em qualquer circunstância, com uma arrogância típica de quem não observa a realidade para testar a sua teoria. Mas a arrogância não é dele, a arrogância é da teoria que ele defende e da ideologia que ele defende de maneira absolutamente imoral do ponto de vista da sociedade, de simplesmente dizer, largue o seu emprego na BR Foods e vá ser subempregado como garçom numa economia que vai importar com crescentes déficits comerciais produtos importados que vão encarecer quando a crise cambial ocorrer por causa desses déficits. E aí o garçom possivelmente vai perder o emprego porque não vai chegar leite, não vai chegar trigo para ele poder entregar na mesa. Mas na visão deles, tudo o que importa é você poder comprar mais barato um bem que é importado. E aí o problema é, como é que você vai pagar por esse bem? Você não tem como pagar se você não imprimir dólar. E mesmo se você imprimir dólar, você vai ter que administrar essas instabilidades. E aí vem a grande questão. Não, mas isso não importa. O que importa é que a gente tem que tirar o Estado, porque se tirar o Estado, a indústria que só sobrevive com o Estado poderá, então, prosperar de maneira desinibida, seguindo os sinais de preço de mercado, para que ela consiga, então, produzir os melhores resultados para a sociedade. Como vocês veem, é algo que não para de pé. Eu realmente vou precisar de um tempo para assimilar tamanha sabedoria econômica, vou rever grande parte daquilo que eu aprendi, porque hoje foi, de fato, foi extenso para mim, pessoal, foi profundo, foi emocionante, e eu culpo vocês por terem me feito fazer isso, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu acho que é importante a gente desmontar esse tipo de raciocínio. Continuem mandando para mim os reacts, tentem mandar algo aqui agora um pouquinho mais desafiador do ponto de vista da teoria, para a gente poder também trabalhar esses dois extremos, né? Aquilo que é muito sofisticado, mais elaborado, mas também vai ter aquilo que tem vamos dizer, uma atração grande nas redes sociais, mas que precisa de algum tipo de resposta, de algum tipo de colocação. Fiquem muito bem,
Uma boa tarde para vocês. Compartilhem esse vídeo aí se você achar que vale. Eu sei que sempre fica longo, eu vou tentar pegar vídeos um pouquinho mais curtos, mas são vídeos, infelizmente, que têm uma repercussão tremenda e eu então senti que era necessário a gente fazer. Fiquem na paz, até a próxima e um grande abraço. Se puder, curtam aqui o vídeo e se inscrevam no canal. Fiquem bem.